Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 3076. Terminou? Leonel falou para Anastasia. Já fazia mais de uma semana desde a última batalha de Leonel, e ele foi forçado a ficar sentado com sua raiva por um longo tempo. Mas ele sabia que não tinha muita escolha. Estar muito ansioso agora teria o efeito oposto. Sua intenção de matar já havia vazado para a Terra dos Sonhos, e pode-se dizer que a maioria dos especialistas da Força dos Sonhos estava esperando o outro sapato cair. Mas o número que sabia que era ele deveria ser 0. Leonel não era mais o mesmo jovem vulnerável que era no passado. Embora ainda não tivesse formado um Dharma, sua Força dos Sonhos já havia alcançado os limites do estado de criação. Não existia ninguém no mundo que pudesse manipular ou ver através de sua mente como quisessem, pelo menos não sem que ele percebesse. Não se deve entender mal o que era um Dharma e um ídolo. Tecnicamente, o pico do estado de criação já era o extremo do controle da força, não havia nada além dele. Em vez de ser um tipo de compreensão da força, o Dharma ou ídolo de alguém eram apenas extensões de si mesmo e da compreensão de si mesmo. Se o estado de criação era o ápice da compreensão do mundo, o ídolo era o ápice da compreensão de si mesmo e da construção de um lugar no mundo que nem mesmo a existência poderia ignorar. Tudo isso para dizer que a compreensão da força dos sonhos de Leonel naquele momento talvez não fosse inigualável em poder, mas em termos de compreensão dos meandros da força, não havia ninguém que estivesse além dele. Sim, mas muita coisa mudou. Demorou muito. Quando cheguei ao fim, o começo tinha mudado. Anastasia respondeu, sentindo-se um pouco culpada. O Entre Mundos era muito volátil, e ilhas temporárias não duravam muito. Anastasia levou mais de uma semana para terminar, então era de se esperar que muito da paisagem original já tivesse mudado. Tudo bem, eu já esperava por isso. Envie isso para minha mente. Mesmo que houvesse uma mudança, haveria um padrão para tirar vantagem. Se a ilha temporária de alguém fosse destruída, a probabilidade de criar outra nas proximidades era alta. Além disso, a construção de uma ilha definitivamente começou muito antes de uma desabar. Então haveria até pistas de onde a próxima poderia estar, mesmo que eles não fossem tão preguiçosos. Tem certeza? Anastasia ficou surpresa. Normalmente, ela tinha que filtrar o que estava vendo para não sobrecarregar a mente de Leonel. Mas agora parecia que ele estava pedindo por tudo isso. Leonel sorriu levemente. Não se preocupe. Minha mente agora não é mais a mesma do passado. Ok. Embora hesitante, Anastasia acabou cedendo. No final das contas, ela ainda tinha alguma fé cega em Leonel. Por causa de suas limitações mentais, ela nem pensou em começar devagar só por precaução, ela apenas fez o que lhe foi dito. Leonel não desperdiçou seus 100 anos de tortura. Isso era óbvio considerando sua nova força, mas uma bênção inesperada daquela época foram as mudanças em sua mente. Sua alma passou por um temperamento constante. Ele foi forçado a romper sua própria força de vontade repetidamente, e isso se traduziu diretamente em sua força dos sonhos. Respeito e persistência. Estava perfeitamente alinhado com seu caminho da força dos sonhos. Embora ele não fosse capaz de compreender um Dharma, esse era porque ele não estava no auge do estado da criação na época para começar, e 2, por causa da distorção do tempo. Depois que Leonel foi embora, sem mencionar que ativou sua persistência novamente após bater contra a barreira de seu avô, ele atingiu o estado de criação máximo e todos aqueles insights bloqueados vieram à tona de uma vez. Foi um tipo diferente de acumulação, e pode-se dizer que Leonel teve um pouco de sorte que sua força dos sonhos pudesse progredir dessa forma, caso contrário, teria sido fácil que seus insights fossem distorcidos pela distorção temporal. No final, sua força dos sonhos não poderia ser descrita de forma simples. Na verdade, isso tornou muito mais difícil para ele formar um Dharma no futuro, porque sua força dos sonhos simplesmente se tornou muito poderosa. Mas foi também esse poder que lhe deu a capacidade de finalmente resistir à capacidade computacional de Anastasia. Leonel ficou sentado em silêncio por um longo tempo, seus olhos quase opacos. Por um momento, Anastasia ficou realmente preocupada que sua alma tivesse sido obliterada. Mas logo o olhar de Leonel se iluminou e uma aura poderosa emanava dele. Essa aura poderosa foi moderada e contida rapidamente enquanto ele lentamente se levantava. Com um passo, Leonel começou a reunir seus irmãos. Estamos indo em uma missão, rapazes, disse Leonel. Não parece uma missão normal. Leonel sorriu. Não é. Com um aceno de mão, ele estava novamente vestindo os uniformes deles, com um rifle de precisão aparecendo em suas costas e um grosso equipamento militar preto cobrindo da cabeça aos pés. Haha. High heel para os céus. Me coloque dentro, treinador. Aqueles bastardos ousaram tocar no meu sobrinho. Arnold falou surpreendentemente, pegando todos desprevenidos. Então todos caíram na gargalhada ao mesmo tempo. Arnold, droga, você nem sabe o sexo ainda. Milan deu um tapa forte nas costas de Arnold, que já estava envergonhado por seu pequeno deslize. O grandalhão só conseguiu esfregar o nariz. Olhe para ele. Pensar que o chefe da máfia russa estaria ansioso para ser tio. Isso é adorável, James falou entre gargalhadas. Leonel sorriu, com traços de calor e frieza brilhando em seus olhos. Era o mesmo para todos os seus irmãos. Eles pareciam estar rindo agora, mas estavam todos verdadeiramente enfurecidos. Os inimigos que eles estavam enfrentando não tinham moral, nem linha de fundo, nem senso de humanidade. Nesse caso, por que eles deveriam se importar? Leonel era um homem que preferia salvar uma criança do que se dar grande poder. Ele sempre teve limites que nunca cruzaria. Mas já que eles tinham levado as coisas tão longe, e daí se todos eles se tornassem demônios? Capítulo 3077. O quê? A notícia da destruição completa de uma tropa Durna pegou seu escalão superior desprevenido. Não era uma tropa particularmente poderosa, mas o problema eram os planos
planos que eram baseados neles. Obviamente, desde a perda de sua ex-Loon, um dos seus principais alvos era Nana. O problema era que o oponente não era estúpido. Como eles não poderiam saber disso também? No começo, Nana não estava nem perto do campo de batalha, tendo se tornado um ativo altamente protegido pelo Império da Ascensão. Até mesmo chegar até ela era um pesadelo, muito menos encontrar um método para tomar sua herança de volta. Mas foi então que eles foram abordados por um grupo e algo foi sugerido. No começo, eles ficaram furiosos. Isso porque esse grupo quase admitiu ter mexido em sua herança com antecedência. Isso mesmo, a sugestão deixada nas heranças não foi culpa das 4 grandes famílias, mas sim de uma existência trabalhando em segundo plano. Quanto a quem exatamente era essa existência, mesmo as 4 grandes famílias ainda não tinham 100% de certeza, e a razão para essa incerteza era porque havia muitas pessoas que queriam os Falks mortos e enterrados. Até agora, eles tinham recebido ajuda direta ou indiretamente dos Sylvans, da raça do vazio e até mesmo da raça dos homens-besta. Essas eram apenas as grandes figuras também. Ainda havia dicas sutis de ajuda vindas das recém-surgidas raças divinas, como as corujas, ou melhor, os Minerva, como eles agora se chamavam, e até mesmo da raça bárbara. Essa figura sombria parecia estar espreitando e não querendo revelar sua identidade. Então isso parecia igualmente apontar para o fato de que eles não estavam entre esses poucos. Mas, isso seria pensar que isso era muito rígido. Talvez fosse justamente porque sua raça já estava ajudando abertamente as 4 grandes famílias que eles pensaram que estarem ocultos agora ajudaria a encobrir ainda mais sua identidade. Afinal, quem suspeitaria que essa figura oculta já era, na verdade, parte dessas outras raças? Por que se expor então, mas se esconder agora? Eles temiam as 4 grandes famílias? Isso era possível. Mexer com as heranças era obviamente cruzar uma linha de fundo, mas havia algo de errado nisso. Porque eles precisavam revelar o fato de que ele havia sido adulterado em primeiro lugar. Isso não daria às 4 grandes famílias a pista de que precisavam para garantir que tivessem uma contramedida no futuro? Era tudo muito confuso e os fazia sentir como se houvesse uma rede maior em jogo ali. Mas independentemente de a rede ser maior ou não, tudo isso era irrelevante. Não quando seus planos de repente foram prejudicados. Graças à sugestão, eles conseguiram lentamente persuadir Nana a seguir o caminho errado e a entrar no campo de batalha. A parte infeliz era que ela ainda estava em uma região bem protegida e havia muitas camadas de formações e exércitos entre si. Então era difícil enviar o melhor deles para ela. Eles escolheram tomar o caminho mais lento, cinzelando cuidadosamente sua psique. Eles estavam se preparando até que chegou a hora de atacar e forçar Nana a cometer um erro tático. Levaria um ano, no máximo, antes que a tivessem em suas garras. Para um exército ser repentinamente eliminado em combate com ela sugeria que algo tinha dado errado. Não deveria haver ninguém poderoso o suficiente naquela região para fazer tal coisa, e eles deveriam saber porque mantinham um controle rígido um sobre o outro. Por mais restrito que os Adurna estivessem em mover seus exércitos, o exército Falks também estava igualmente restrito. Eles estavam essencialmente em um jogo de cabo de guerra. Ao receber esta notícia, a chefe da família Adurna, Nissa, não pôde deixar de ter uma expressão sombria no rosto. Tenho uma especulação, chefe. Não sei se você gostaria de ouvir. Um homem de meia-idade falou, seu cabelo azul parecendo muito mais claro do que os outros, um sinal de envelhecimento em suas 4 grandes famílias. Embora também pudesse ser um sinal de força. Fale a Nemos. Nossos espiões relataram que Leonel Morales acordou e causou uma grande comoção no Império da Ascensão. Logo depois, ele matou 3 de seus primos e sua tia. Após isso, ele foi punido com 100 anos de serviço militar e foi enviado para este campo de batalha. Nissa franziu a testa. Ela tinha ouvido que Leonel Morales tinha acordado. A maioria acreditava que seu talento estava morto na água depois do que a demonia fez com ele. Muitas de suas memórias do que exatamente ocorreu naquela época eram nebulosas, porque tinha sido uma batalha de 2 usuários supremos da força dos sonhos. Mesmo eles não conseguiam escapar de seus pensamentos confusos. Mas os traços gerais foram precisos o suficiente para concluir algumas coisas. Primeiro, Leonel estava aleijado. 2. A demônio conseguiu sobreviver como o único membro duradouro da facção dos terrores primordiais. 3. As terras celestiais foram suprimidas dentro dos limites dos 4 territórios das bestas divinas, pois parecia que as outras 3 facções das bestas divinas não estavam felizes com elas por uma razão ou outra. Quanto aos outros detalhes como o vínculo familiar entre Leonel e a demônio, ou Leonel revelando que a demônio foi responsável por tudo do começo ao fim, bem, eles não tinham ideia. A única pessoa que se lembrava dessas coisas era o próprio Leonel. Quanto ao avô, ele nem sequer estava presente, então não tinha habilidade para se forçar a lembrar. Embora certamente houvesse outros especialistas da força dos sonhos fortes o suficiente para se lembrarem a força de algo que a demonia queria que eles esquecessem, nenhum deles estava fisicamente presente na cena e, como tal, era impossível para eles se lembrarem de algo que não testemunharam em primeiro lugar. O que isso tem a ver? Perguntou Nissa. Capítulo 3078. A Nemos já esperava esse tipo de resposta. Havia muita raiva em relação a Leonel, mas eles também estavam bem cientes de sua força. Naquela época, ele havia tirado vantagem de vários fatores para se fortalecer, muitos dos detalhes dos quais eram incrivelmente nebulosos. No entanto, foi o suficiente para eles saberem que seu poder naquela época não era natural de forma alguma. E foi então que ele teve acesso a toda a sua gama de talentos. E agora que ele era um aleijado? Alguém pode se perguntar por que a demonia iria querer que as pessoas soubessem disso. Se outros soubessem que ela havia tomado o talento de Leonel, então seria possível que indivíduos inteligentes com uma poderosa força dos sonhos pudessem fazer engenharia reversa do que havia acontecido naquela época. Havia também os Plutos que ainda eram potências chocantes.
Até Elrond conseguiu reverter o tempo no plano dos sonhos para experimentar o que aconteceu em sua ausência. Então o que os membros mais fortes da raça Plutus poderiam fazer? Houve vários fatores para isso. Primeiro, a demonia era muito mais poderosa do que qualquer um sabia. Simplificando, ela via a totalidade da existência como seu tabuleiro de xadrez, e suas peças não evitavam a raça Plutus. Ela as usava ativamente quando isso convinha às suas necessidades. Ela não temia ninguém. E segundo, essa não era a intenção dela em primeiro lugar. A razão pela qual Leonel poderia ser conhecido como um aleijado agora era porque ele havia sobrevivido quando não deveria. Não só isso, mas sua sobrevivência estava ligada à morte de uma das 3 existências mais fortes do Império da Ascensão. Tudo isso para dizer que era impossível tornar obscura a lembrança de Leonel se tornando um aleijado, porque ele estar vivo era evidência suficiente. E o povo do Império da Ascensão nunca poderia esquecer sua primeira princesa imperial. No momento em que se perguntassem por que seu farol brilhante havia morrido, eles se lembrariam de que era para salvar seu filho e, por extensão, entenderiam que Leonel era um aleijado por causa disso. A razão pela qual isso era tão importante era porque esse também era o ponto-chave que Leonel estava usando para se lembrar de tudo. Não importa o quão poderosa fosse a força dos sonhos da demonia, era impossível para ela fazer Leonel esquecer sua própria mãe, e enquanto ele se lembrasse daquele rosto sorridente, chegaria o dia em que ele se vingaria. Por extensão de todas essas questões, o mundo também sabia. Ironicamente, isso também foi ainda mais importante para a sobrevivência de Leonel. Foi porque essa ideia de que ele era um aleijado permeou que as raças dos deuses nunca realmente fizeram de tudo para esmagá-lo. Com esse pano de fundo ficou claro porque Nia e muitos dos outros anciões presentes não conseguiram deixar de olhar para Nemos com um brilho estranho nos olhos. A Nemos olhou ao redor e suspirou. Nenhuma das 4 grandes famílias era especializada em força dos sonhos, todas as suas habilidades eram voltadas para o combate. Originalmente, eles deveriam ser protetores secundários da raça humana, seguindo os enviados. Como tal, eles eram guerreiros. Como tal, era difícil para os poucos entre eles que tinham um forte entendimento da força dos sonhos explicar tais assuntos. Anemos estava até parcialmente convencido de que, desde o início, as 4 grandes famílias eram muito suscetíveis à manipulação precisamente por causa dessa grande fraqueza. Quero dizer que não acho que seja uma coincidência que esse assunto tenha ocorrido poucas horas depois da chegada prevista de Leonel ao campo de batalha. Mesmo que você considere esse garoto um aleijado, sua inteligência não pode ser subestimada. Considerando tudo, ele estava em um campo de batalha de deuses na mera 6ª dimensão. Mesmo que ele tenha se tornado mais fraco agora. Até onde eu sei, sua incapacitação se estende à sua mente. Sem sua fundação de talentos da força dos sonhos para confiar, até mesmo o tablet da vida inútil em suas mãos. Outro ancião interrompeu. Uma discussão acalorada começou de repente antes que Nissa levantasse a mão. Já chega. Termine o que você quer dizer, Anemos. Digamos que eu aceite que isso foi culpa de Leonel Morales. O que você quer que façamos? Precisamos começar a rastrear ocorrências estranhas. Supondo que seja Leonel Morales, podemos concluir que ele tem um tesouro espacial muito raro, capaz de transportar grandes números de seres vivos em um instante. Fiquei confuso sobre o motivo pelo qual os Falks não o tiraram dele, já que seria uma arma de guerra inestimável, mas é muito provável que tenha aparecido. Precisamos encontrar uma maneira de rastrear seus padrões de movimento e matá-lo rapidamente. Em um entremundos desse calibre, a maioria dos dispositivos espaciais não funcionava corretamente. Aqueles que eram poderosos o suficiente tendiam a ser capazes apenas de carregar objetos inanimados e não vivos. Também era preciso lembrar que, para sustentar uma única existência na 9ª dimensão, um dispositivo espacial teria que ser capaz de transportar seres vivos e ser extraordinariamente poderoso. Sem isso, seria impossível que eles tivessem alguma utilidade. Poderia ser dito que o cubo segmentado era o único tesouro existente capaz de fazer tal coisa. Era digno de ser a obra-prima da caída raça Minerva, mesmo que fosse um produto fracassado aos olhos de Leonel. Quando Anemos disse isso, muito mais pessoas aceitaram. Se não fosse Leonel, mas sim o tesouro de Leonel fazendo tudo isso, faria muito mais sentido. Descreva seu plano com mais detalhes. Nissa falou novamente. Sim, Anemos começou a expor tudo como via e seus olhos ficaram cada vez mais brilhantes. Quando Nissa estava prestes a encerrar a reunião para que eles pudessem ir executar, uma aura fria e sombria apareceu de repente. Os olhos de Nissa se aguçaram quando ele reconheceu. Essa era a aura da figura misteriosa. As coisas mudaram, uma voz rouca falou. Minha sugestão foi destruída. Os olhos de Nissa se arregalaram. Capítulo 3079. O choque era palpável. Ninguém aqui era tolo. Para que eles sequer ouvissem uma figura tão misteriosa em primeiro lugar, eles tinham que ter demonstrado um nível adequado de poder. Um que deixasse as 4 grandes famílias cautelosas no mínimo. Eles ousaram fazer de Gervais um inimigo, e isso foi o suficiente para falar sobre seu nível de poder geral. Para eles escolherem se juntar a alguém que havia mexido em suas heranças em vez de ir com tudo para erradicá-las. Alguém poderia imaginar o nível de força que essa figura sombria deve ter demonstrado. Como a sugestão de uma pessoa dessas pode ser ignorada tão facilmente? Esse foi apenas o primeiro problema. Uma coisa muito mais chocante foi a implicação de que, para destruir a sugestão em primeiro lugar, ela tinha que ser encontrada. Essa era uma outra camada de dificuldade. Era mesmo possível para uma pessoa fazer tal coisa? As relíquias de família eram os itens mais importantes em todas as 4 grandes famílias e ainda assim, eles não tinham ideia de que tinham sido adulterados. Como outra pessoa poderia descobrir antes deles? A única explicação parecia ser que havia alguma luta interna acontecendo dentro do poder de onde essa figura sombria vinha. Mas por que eles iriam tão longe a ponto de destruir algo assim? Isso também não pareceu ajudá-los.
Não seria melhor tirar vantagem de um plano tão cuidadosamente elaborado? Foi então que a figura sombria continuou a falar e seus olhos se arregalaram. Foi Leonel Morales. Eles não sabiam como interpretar essa informação, mas sem dúvida era verdade, já que essa figura obscura não tinha motivos para mentir para eles ou fazer uma declaração tão ousada. Ainda assim, Nyssa não teve escolha a não ser perguntar. Como você sabe disso? Você não precisa saber. Tudo o que você precisa fazer é entender seu alvo, suas fraquezas e tirar vantagem disso. Com um movimento de mãos, um objeto caiu e pousou na palma de Nyssa. Use isso. A figura sombria continuou a falar. O nível da força dos sonhos dele está muito além do seu. Sem isso, você sofrerá muito. Depois de dizer essas coisas, a figura desapareceu. A figura só havia admitido ter mexido na herança da família Durna. Nenhum deles sabia que eles tinham mexido em todos os 4. Claro, as outras famílias ainda fizeram suas próprias verificações depois de descobrirem sobre esse assunto, mas não conseguiram encontrar nada. Se soubessem disso, as chamadas 4 grandes famílias ficariam ainda mais chocadas com o feito de Leonel. Agora, com isso dito, era óbvio porque a figura foi capaz de descobrir que era Leonel. Não foi porque eles tinham sentido Leonel, mas sim porque a sugestão sobre o filho de Leonel tinha desaparecido quase na mesma época em que a intenção de matar Onipresente se espalhou pelo plano dos sonhos. Não havia dúvidas de que a intenção assassina era direcionada a essa figura sombria e às 4 grandes famílias. E depois de sentir isso, a figura não pôde deixar de sentir um arrepio assustadoramente frio percorrer sua espinha. Eles nunca tinham sentido uma fúria tão desenfreada antes, e isso aconteceu porque o filho de Leonel saiu ileso. O que teria acontecido se tivessem tido sucesso total? Pela primeira vez, a figura sombria sentiu indícios de alívio pelo plano deles não ter funcionado como esperado. Caso contrário, era difícil dizer o que poderia ter acontecido com a paisagem do reino dos deuses. O que os outros não sabiam era que Leonel só havia perdido para a demonia por um único motivo. Ela começou a planejar muito antes dele, e ele viveu décadas de sua vida sem nem saber da existência dela. Mas agora, depois de sua primeira morte verdadeira, ele já havia sido gasto como uma peça no tabuleiro de xadrez dela. Não havia mais ninguém existente que fosse capaz de controlá-lo. Deve ser o suficiente, pensou a figura sombria, olhando para as 4 grandes famílias e pensando no item que elas haviam deixado para trás. Os especialistas em força dos sonhos estavam na escala do reino dos deuses eram realmente assustadores. Na verdade, era uma coisa muito boa que não houvesse mais raças de deus oficiais especializadas em força dos sonhos. Caso contrário, provavelmente seria extremamente difícil para quaisquer outros poderes se erguerem em sua presença, pelo menos não sem serem manipulados de maneiras que não conseguiam compreender. A família Falques ainda era muito pequena, enquanto os Azuras dos Sonhos, intencionalmente ou não, ainda eram uma raça semideus, a menos que os outros semideuses, que quase todos aproveitaram a oportunidade, dessem o passo final. Ainda assim, embora não houvesse raças em escala grande o suficiente que se especializassem nessa força, ainda havia especialistas extraordinários. Assim como os perigos da força espacial eram enfrentados com várias formações e contra-ataques, famílias e poderes poderosos tinham a capacidade de combater o pior que a força dos sonhos tinha a oferecer. Alguns métodos eram mais potentes que outros e, da mesma forma, alguns custavam uma fortuna só para serem colocados em prática. Considerando que esse ambiente era um mundo intermediário, a dificuldade de combater a força dos sonhos era excepcionalmente alta porque o custo de usá-la em primeiro lugar era extremamente alto. Pode-se dizer que Leonel só conseguiu ter sucesso tão facilmente em contrariar a sugestão precisamente porque eles estavam no mundo intermediário. No entanto, isso ainda foi o que mais chocou a figura sombria e os fez fazer tal sacrifício. Enquanto Leonel ousasse confiar em sua força dos sonhos para começar a forçar mudanças em larga escala, ele seria enredado e imobilizado. Nesse ponto, a figura sombria tomaria uma ação pessoal. Um aleijado? Mesmo que Leonel fosse isso, ele era perigoso demais para deixar viver por mais um momento. Capítulo 3080. Leonel ficou em silêncio, olhando para uma ilha. Momentos atrás, esta ilha não poderia ser considerada vibrante, mas estava cheia de vida. Agora, no entanto, ela estava queimando em um inferno de chamas, afundando lentamente nas espessas águas negras abaixo. Havia uma luz de indiferença em seus olhos, uma que olhava para o mundo como se nenhuma quantidade de morte ou destruição pudesse perturbá-lo. E, no entanto, isso estava em contraste direto com as belas luzes violetas tremulantes ao redor dele. Em seus 100 anos de reclusão, Leonel só conseguiu realmente se concentrar em si mesmo. A dor de temperar constantemente seu corpo com forças de armas era óbvia o suficiente, mas o que isso lhe ensinou muito foi sobre o estado de seu corpo. O interessante sobre essa abordagem foi que ela veio com uma engenhosidade e compreensão de sua condição atual que apenas aqueles com clarividência poderiam igualar. Mas também fez Leonel perceber que seu índice de habilidade de controle era exatamente isso, mas um passo além. Clarividência era entender o que seu corpo precisava e quando. Mas seu índice de habilidade de controle, quando levado ao seu extremo lógico, era sobre mudar o estado do corpo para atender às necessidades dele mesmo em qualquer momento. Aina estava seguindo o caminho mais adequado para si mesma, mas Leonel foi capaz de tomar as rédeas e mudar de curso quando necessário. A diferença entre Leonel e Aina era que mesmo antes de sua morte, seu índice de habilidade era incrivelmente potente. Após sua morte, seu índice de habilidade se tornou entorpecentemente forte. Em apenas 3 anos que Leonel passou fora, ela já havia progredido para seu 7º renascimento, tendo pisado na 9ª dimensão enquanto ele estava inconsciente. Sua força atual, se não fosse pelo bebê, certamente era o suficiente para causar medo, e não havia dúvida de que seu nome vinha com bastante terror sempre que era falado ultimamente.
Leonel, no entanto, seu índice de habilidade, ele agora estava percebendo, nunca foi realmente seu ponto forte. Ele só se tornou extremamente poderoso ao longo de sua jornada graças às técnicas que ele criou para ele. E mais importante, seu talento natural força dos sonhos. Era preciso lembrar que todos os índices de habilidade vinham em 5 estágios, com o 5º sendo exclusivo para sábios. Algumas pessoas despertavam os seus automaticamente para o 4º estágio. Se você fosse um sábio, você os despertaria automaticamente para o 5º. Mas agora que Leonel pensou de volta, seu índice de habilidade despertou no 1º estágio. Ele tinha tomado o grau C que o relógio do Império da Ascensão tinha lhe dado como uma piada ou um erro, especialmente porque não muito tempo depois, seu índice de habilidade começou a exibir habilidades cada vez mais poderosas. Mas agora que ele havia recontextualizado tudo, e especialmente sabendo tudo que seu avô saberia sobre o verso dimensional estendido e além, como Gervaise pôde ter cometido tal erro? Poderíamos dizer que se Leonel tivesse nascido apenas com seu índice de habilidade, sem nenhum outro talento de apoio da força dos sonhos, sua afinidade com a força dos sonhos seria classificada como mediana ou até pior que isso. No entanto, como ele tinha o fator de linhagem da Estrela do Norte, como ele tinha sangue de Azura dos Sonhos, como ele era uma ordem das Estrelas Sábias, como ele tinha poder do rei, como ele tinha ambos os fatores de linhagem de Azura dos Sonhos, seu talento força dos sonhos anulou o que a existência lhe deu em um índice de habilidade, permitindo que ele voasse, movendo-se rapidamente do 1º estágio para o 2º e eventualmente para o auge do 4º. Foi muito engraçado quando ele pensou sobre isso. Na verdade, levou muito tempo para ele descobrir isso, principalmente por causa de sua arrogância pessoal. Mas a questão era, por que tudo isso era importante agora? O que isso tinha a ver com a situação atual? A realidade era que Leonel poderia ser considerado a primeira pessoa na história a se tornar um sábio por meios forçados. Seu talento força dos sonhos era tão alto, e ele empurrou o teto do 4º estágio com tanta força, que ele finalmente conseguiu passar. Ao fazer isso, ele ganhou uma visão que lhe permitiu ver o outro lado da moeda, a parte oposta ao seu índice de habilidade de controle, o do rei Alexandre. No entanto, isso ainda não explicava por que isso era importante agora. Leonel olhou para as luzes violetas que tremulavam ao redor dele. Pela primeira vez, ele realmente olhou para elas. Durante toda a sua vida, houve 2 forças empurrando e puxando-o. Uma delas era uma densa energia carmesim que parecia querer destruir todas as coisas. A outra era uma bela energia violeta que queria nutrir e curar. Leonel nunca entendeu realmente o que elas eram. Ele pensou que a energia carmesim só vinha de sua tentativa quase fracassada de despertar seu fator de linhagem de sinergia de metal, enquanto a violeta vinha de uma mutação em seu poder do rei. O engraçado era que, ele estava certo. Era exatamente daí que vinham essas energias. Acaso e jogo de azar da natureza. E por causa dessa aposta ele foi capaz de ver coisas, sentir coisas, entender coisas que a maioria nunca poderia sonhar. Desde o começo, a força que ele precisava para pular do tabuleiro de xadrez da demonia estava bem na sua frente. 2 variáveis completas que ela nunca havia considerado antes. Leonel ainda se lembrava da pequena luz de surpresa nos olhos da demônio quando ela lutou com ele no corpo de Flaura. Naquela época, ele estava muito enfurecido para sequer se importar e pensou que estava relacionado ao fato de que ele havia tocado na verdadeira destruição naquela época. Mas depois daqueles 100 anos extenuantes, Leonel percebeu que não era esse o caso. Ele era uma combinação única de destruição e criação forçada em um único corpo. Ele sempre foi. E por causa disso, ele podia tocar em um conceito que não era visto desde o começo dos tempos. Caos. A improbabilidade da vida, a chance de as previsões desviarem tanto do curso que até as mentes mais afiadas não conseguiriam acompanhar. Um completo coringa. Ser esse coringa foi o que lhe permitiu quebrar a regra da 4ª fase. E ele estava apenas começando a quebrar regras. A primeira foi sua constituição de força de armas. O segundo foi seu nó inato de força de arma, o primeiro desse tipo. O terceiro era seu índice de habilidade, agora nível de criança deusa. O quarto era controlar a força anárquica para se fundir com suas próprias forças na batalha. E o quinto? Bem, isso ia dar muito trabalho aos seus inimigos. Proteções contra a força dos sonhos? Que piada! Capítulo 3081. O número de acampamentos militares que Leonel e seus irmãos destruíram só estava crescendo. Toda vez que eles agiam era rápido e decisivo, e sua vantagem não podia ser descrita em poucas palavras. Claro, tinha que ser esse o caso. Um esquadrão de pouco mais de 10 estava continuamente derrubando exércitos numerados em milhares na pior das hipóteses. Então tinha que haver um segredo para isso. Obviamente, esse segredo era duplo. Primeiro, Leonel tinha uma besta divina da destruição ao seu lado. Este mundo era praticamente a ostra de Estrela Negra. E segundo, ele sabia como escolher seus alvos. Porque ele iria para um lugar que ele não tinha certeza se poderia destruir ainda. Ele não se importava com o quão fracos eles eram, se eram uma distração ou uma vanguarda. Ele nem se importava se eles foram alistados à força nas fileiras das 4 grandes famílias. Ele matou todos eles. Quando conseguiram apoio, Leonel e seus irmãos já estavam longe e nenhuma informação parecia capaz de chegar aos ouvidos de seus inimigos. Até agora, eles ainda tinham a impressão de que Leonel estava liderando grandes exércitos para os Falks, matando-os rapidamente com números esmagadores. Nunca poderiam ter percebido que tudo que Leonel estava fazendo era com nada mais do que alguns de seus próprios irmãos. Uma semana depois, eles retornaram ao exército de Nana. Faça o scan novamente, Leonel disse enquanto falava com Anastasia. Eles não tinham escolha a não ser retornar porque as últimas ilhas que visitaram estavam muito fora do padrão. Então, obviamente, o scan anterior de Anastasia estava desatualizado. Mas estava tudo bem. Isso também estava dentro das expectativas de Leonel.
Como está? Leonel foi até o lado de Nana depois de garantir que Anastasia tinha tudo sob controle. Nesta última semana, ela teve tempo para se acostumar com o caminho dos sonhos e fazer algum progresso. Leonel já estava de olho em um mundo incompleto para ela absorver, mas chegar lá exigiria um pouco mais de esforço. Por enquanto, levaria pelo menos mais 1 ou 2 semanas. Ótimo! Nana disse com um toque de alegria na voz. Sinto que fiz mais progresso em 7 dias do que nos últimos 10 anos. Leonel sorriu. Mostre-me. Nana assentiu seriamente, gotas de suor ainda escorrendo pela testa. Estava claro que ela estava fazendo tudo o que podia para não decepcionar Leonel. Depois de ter recebido tanta ajuda dele, se ela não conseguisse ao menos cumprir sua parte do acordo, ela não seria inútil? Ela apertou 2 dedos juntos e os levantou diante do peito. O escudo Adurna voou de suas costas e de repente vibrou antes de se separar em centenas de clones de uma vez. Nana voou para os céus com uma cadência lenta, seu corpo pequeno parecendo uma pequena joaninha pega em uma tempestade de vento. E ainda assim, ela estava firme enquanto todo o poder se acumulava ao seu redor. As pupilas de Leonel se contraíram. Essas centenas de escudos formavam um padrão de favo de mel e cobriam centenas de quilômetros à esquerda, à direita, acima e abaixo. Ela realmente consegue defender uma área tão grande sozinha? O olhar de Leonel vacilou por um momento e então ele desferiu um soco. Bang! A primeira energia ricocheteou contra a parede. Leonel assentiu uma vez, levantou a palma da mão para revelar uma lança de energia e então atacou casualmente. Bang! A energia se recuperou novamente. Agora, Leonel estava um pouco sério. Ele estava mirando não no núcleo da formação de escudos, mas sim nas bordas. Teoricamente, eles deveriam ser os mais fracos, e ainda assim eles mal se moveram. Ele apertou ainda mais a lança enquanto seu olhar brilhava. Ele deu um passo à frente e investiu novamente, com um ímpeto valente surgindo ao seu redor. Bum! O conjunto de escudos tremeu, mas no final eles mantiveram seu estado. Os olhos de Leonel não puderam deixar de brilhar. Essas relíquias de família, elas eram mais fortes do que ele esperava. Se elas pudessem aumentar a força de Nana tanto assim, era realmente chocante. Nana era apenas um talento melhor que seus próprios irmãos antes que ele lhes desse mundos incompletos para devorar a percepção. Ela era boa o suficiente para receber alguma atenção dos níveis de ramificação da família Adurna, mas ela veio de uma linhagem impura e não tinha o maior talento. Comparada com Leonel e Aina, ela era muito inferior. Para ela bloquear a atenção dele daquele jeito quando o poder estava disperso sobre uma região tão grande, foi realmente chocante. Mas o que aconteceu depois foi mais chocante. O cabelo azul de Nana começou a dançar ao vento e seus olhos azuis brilhantes ficaram ainda mais brilhantes. Vincular. Sua voz delicada espalhou-se por uma longa região, e um dos muitos escudos desapareceu. Leonel sentiu uma pressão descer sobre ele e seu corpo ficou congelado no lugar. Sua força dos sonhos tremeu e destruiu tudo, mas então Nana falou novamente. Desta vez, vários outros escudos se moveram, colocando Leonel em vincular após vincular, como se as leis do mundo estivessem se movendo de acordo com os caprichos das palavras de Nana. Leonel ainda era capaz de suportar isso aos 3 anos, e mesmo aos 9, ele ainda conseguia quebrá-lo à força com um pouco mais de esforço. Mas quanto mais camadas eles se acumulavam, mais ele percebia que estava lentamente enfrentando uma montanha intransponível. Fascinante! Então este também é um caminho de criação, é de lá que esses tesouros tiram todo o seu poder. Leonel sentiu ondas de iluminação atingindo-o enquanto estava um pouco atordoado. Lá em cima nos céus, Nana ficou nervosa, sentindo que poderia ter machucado Leonel acidentalmente. Ela correu para dispersar seus escudos, correndo para o lado dele para ver se havia algo que ela pudesse fazer para consertar as coisas. Mas quando ela chegou perto, ela de alguma forma sentiu que Leonel era um mundo distante, como se ele fosse intocável para ela, mesmo estando ali. De repente, os olhos de Leonel brilharam. Capítulo 3082. Leonel entendeu algo depois de ver o verdadeiro escudo Adurna em ação. Antes, Nana o estava usando apenas como um escudo normal, embora extremamente poderoso. Ela o prendeu ao braço e o usou para bloquear diretamente os golpes dos inimigos. Falando honestamente, mesmo sendo usada dessa forma, a Sloan era extremamente poderosa. Ela podia absorver golpes muito além da força de Nana, permitindo que ela tivesse a robustez para nem precisar dar um passo para trás. Entretanto, não era aí que residia a verdadeira força da Irloon. Tudo fez sentido para Leonel quando ele se lembrou de uma coisa muito importante: o espírito. Pode-se dizer que a aparência externa dos relíquias de família era apenas uma casca. Poderia ser praticamente qualquer coisa, desde que fosse resistente o suficiente. Mas o que realmente chocou Leonel foi que os espíritos eram quase como a personificação de uma lei, mais complicada que um decreto, menos potente e carente de profundidade quando comparados a um espírito do mundo. O espírito dessas armas era essencialmente capaz de exercer uma influência de suas próprias regras no mundo, e quando você aprendia a se comunicar e se reunir com esse espírito da lei, você podia então começar a exibir a força mais verdadeira do tesouro. O espírito da lei da família Adurna parecia capaz de fazer apenas uma coisa: defender. Mas essa não era exatamente a maneira correta de descrevê-lo. Em vez disso, era preciso dar um passo para trás e perceber que fosse a força, ou o corpo de seu portador, o espírito da lei sempre tinha que estar ligado a algo. Em vez de dizer que praticou a lei de defesa, seria mais correto dizer que praticou a lei de reforço. Poderia reforçar a pele, os ossos, os órgãos internos, até mesmo a força de alguém. Assim como o fator de linhagem da família Adurna. Na verdade, os dois eram extensões um do outro. É quase como um ídolo concentrado em uma arma.
É um belo feito de criação. O que Nana percebeu foi que esse espírito da lei também era altamente compatível com seu índice de habilidade. O índice de capacidade de vinculação de Nana também era uma forma de reforço. Ele se reunia com as leis do mundo e suas palavras para prender seus oponentes, reforçando o mundo ao redor deles até que eles não pudessem se mover. No mínimo, seu índice de capacidade de vinculação era apenas uma forma mais alta de reforço, capaz de mais flexibilidade e aplicação. Isso porque ela não podia simplesmente obrigar as pessoas a ficarem em um único lugar. Ela podia obrigar as próprias leis, limitando o acesso a certas forças, restringindo índices de habilidade e até mesmo fatores de linhagem. Quando os dois se uniram, ela foi capaz de demonstrar uma grande quantidade de poder, algo que a herança da família Adurna nunca havia conseguido experimentar antes. A ironia era que tudo isso era por causa do índice de habilidade dela, algo que era inerentemente não hereditário. As 4 grandes famílias poderiam se reproduzir até o fim do mundo e ainda não teriam garantia de exibir esse tipo de compatibilidade. No passado distante, Leonel sempre se interessou pelos índices de habilidade. Eles não tinham lógica nem lógica, e mesmo quando os membros da família compartilhavam algumas características deles, era mera coincidência. No entanto, ele chegou à conclusão de que os índices de habilidade eram como a existência pressionando seu peso na balança da evolução, dando a outros poderes chances de ascender e mudando o equilíbrio do mundo. Agora, isso ficou ainda mais claro. O olhar brilhante de Leonel se voltou para Nana. Vejo que você está focada em defesa em larga escala? Nana assentiu, abaixando a cabeça. Eu posso ver suas intenções, mas não foque muito nisso. Se o poder do espírito não fosse tão disperso, sua força seria várias vezes maior. Mesmo se você quiser ajudar uma grande quantidade de pessoas, você precisa primeiro ser capaz de se proteger. Leonel sorriu, esfregando a cabeça dela. Era uma ação que ele não conseguia evitar. Ela era bem mais velha que ele agora, mas ele realmente não conseguia olhar para ela como outra coisa senão a garotinha daquela época. Ela vinha carregando um fardo por muito tempo, desde que era criança. Mas agora ela estava preocupada em se preocupar com as coisas erradas. A razão pela qual essas pessoas queriam que ela seguisse o caminho errado era porque ela era o perigo. Se ela passasse muito tempo tentando proteger uma grande quantidade de pessoas, seria um pouco melhor, mas ainda pior do que ela poderia ser. O que ela precisava agora era do poder mais forte em suas mãos. Você viu por si mesmo quão compatível seu índice de habilidade é com o escudo Adurna. Você é mais adequado para ele. Leve isso a sério e exiba seu potencial máximo. Depois que Leonel terminou de falar, ele virou uma palma e a herança Brazinger apareceu em sua mão. Observe, ele disse levemente. Ele olhou para o machado por um longo tempo. Lentamente, seus olhos começaram a ficar com um tom feroz de vermelho, veias carmesins correndo por seus braços em padrões assustadores que pareciam como se ele tivesse sido envenenado. Leonel percebeu que se o escudo Adurna tinha tal espírito da lei, então o machado Brazinger certamente também tinha. Ele estava se perguntando o que era. Destruição, talvez? Mas não era isso. Se fosse, ele já teria notado há muito tempo. Era algo completamente diferente, algo mais complexo. Em vez de uma lei do corpo, como seria de se esperar, era na verdade uma lei da mente. Lutar sem limites. Não, lutar sem se importar com o amanhã. O espírito da lei da herança da família Brazinger só poderia ser o mais forte nas mãos de Aina, porque assim como a força do sangue, ele assumiu o controle da sua força vital, expulsando-a de uma só vez, em vez de aos poucos e ao longo do tempo. Ele quebrou as limitações protetoras da sua mente, dando a você o maior poder. Mas se fosse aplicado a uma força de arma, uma intenção furiosa irrompeu da lâmina e Leonel começou a rir. Se eu digo que você é uma lança, então você é uma lança. Capítulo 3083. Bum, bum, bum. Havia uma certa violência no machado de batalha naquele momento, algo que parecia infiltrar-se no mundo ao seu redor e destruir tudo de forma selvagem. Leonel casualmente o balançou e rachaduras vermelhas apareceram no espaço por onde ele passou. Depois de ver Nana em ação, ele percebeu outra coisa. Por melhor que a herança de Nana fosse para seu próprio índice de habilidade, a herança de Brazinger poderia ser ainda melhor para o dele. Silêncio. Leonel falou levemente quando, de repente, uma extensão de milhares de quilômetros foi coberta por uma extensão de runas carmesim irregulares. De repente, os sons do mundo caíram em silêncio, e quando Nana engasgou em choque, o medo a atingiu quando percebeu que não conseguia ouvir suas próprias palavras. O resultado foi o esperado. Assim como o corpo tinha limites, o mundo também tinha. Um planeta em um mundo incompleto tinha uma vida útil limitada, assim como as estrelas. Em mundos completos, essa vida útil era muito maior, mas também existia. Espíritos e reguladores do mundo existiam como uma forma de regulação para mundos, assim como força sanguínea existia para humanos. Eles eram todos filtros para impedir que um mundo ou um corpo corresse para gastar toda a sua força vital de uma vez. Na verdade, pode-se dizer que isso era ainda mais importante para o mundo porque ele tinha ainda mais a administrar. As pessoas que nasceram em um mundo tinham que receber uma quantidade igual de potencial, e quando morriam, seu potencial tinha que ser retirado do mundo. Precisava haver um equilíbrio entre ervas de força nascendo e paisagens poderosas criadas. Poderia até ser dito que se não houvesse nenhuma regulamentação, não haveria lugar algum onde as pessoas pudessem viver porque as paisagens seriam muito poderosas. Por causa dessas proteções, os mundos eram excepcionalmente resistentes a mudanças. Eles protegeram sua força terrestre rigorosamente, tornando a força terrestre uma das forças mais difíceis de se usar. E isso só fazia sentido. Afinal, a força terrestre foi o que lançou a fundação que permitiu que as forças permanecessem vinculadas a um mundo. E por extensão disso, sempre que Leonel lançava um édito ou tentava influenciar um mundo com sua força dos sonhos, ele estava lutando contra o próprio mundo. Com essas regulamentações em vigor, como o mundo poderia permitir que ele as mudasse tão facilmente? E foi aí que a herança da família Brazinger entrou em cena.
Se ele a usasse para influenciar o mundo, quebrando seu domínio sobre a força vital ao redor, seria muito mais fácil manipulá-la como quisesse. O que Leonel nunca imaginou é que isso fosse possível. Eu vejo. O caminho do eu foi criado por seu pai. Era algo que não deveria existir neste mundo. No entanto, parecia que quem criou essas heranças havia chegado a um ponto tão extremo do caminho da vida que conseguiu cruzar e tocar os limites do caminho do eu de seu pai. O caminho do eu era a única coisa que podia permitir isso. Não importa quão grande fosse uma arma de grau de vida, era algo que estava de acordo com as leis do mundo, não podia criar seu próprio mundo ou suas próprias leis, tinha que confiar no que já existia. Isso também significava outra coisa. Leonel não precisava atingir o nível de habilidade deste crafter ainda para replicar o feito em uma escala menor. Mesmo que a escala não fosse a mesma, o poder certamente não poderia ser ignorado. Se Leonel aplicasse isso corretamente, seus ofícios dariam outro enorme salto à frente. Quanto ao machado de batalha, bem, já que sua esposa não estava lutando em nenhuma batalha no momento, ele poderia muito bem pegá-lo emprestado por um tempo. Ele não estava preocupado com sua forma. Se havia algo que o anel do domínio da lança lhe havia ensinado, era que uma lança tinha muitas formas que poderia assumir. Ele tinha visto lanças que mais pareciam galhos tortos, outras que mais pareciam glaives, outras de 2 pontas, outras que até se estendiam de correntes. Eles eram muito numerosos em forma e tamanho. O que decidia se algo era uma lança ou não era a forma, mas sim como ela era empunhada e o coração de quem a usava. Brilhando, um anel apareceu ao redor da base da lâmina, uma luz dourada saindo entre as lâminas duplas para formar uma ponta. De repente parecia mais uma alabarda do que uma lança. Leonel casualmente empurrou para fora e, bang! A rede carmesim que cobria milhares de quilômetros se despedaçou, enquanto partículas de luz caíam do alto dos céus. Leonel se afastou e apoiou o machado no ombro. Bom, o que é meu é dela e o que é dela é meu de qualquer maneira. Leonel disse com um sorriso. Não é assim que funciona, a voz de Aina ecoou em sua cabeça. O que é seu é meu e o que é meu é meu. Posso ver que você nunca teve uma esposa antes. Leonel zombou. Você gostaria que eu tivesse? Você não ousaria. Ele praticamente conseguia ouvir a carranca de Aina em suas palavras. Não sei, talvez ela fosse menos egoísta. Posso ser tão egoísta quanto eu quiser. É difícil carregar uma criança. O lábio de Leonel se contraiu. Eles nem tinham passado do primeiro mês ainda e Aina estava realmente explorando isso. Engraçado o suficiente provavelmente não era culpa dela. Outras mães não sentiriam nenhum dreno por pelo menos alguns meses. Bem, além de alguns enjoos de vez em quando. Mas então havia Aina, que estava praticamente dando toda a sua força vital ao filho desde o começo. Tudo bem, você venceu. Leonel já conseguia ver o resto de sua vida passar diante de seus olhos. Ele talvez nunca mais ganhasse outra discussão. Mas isso era bom, desde que seu filho nascesse gordinho e saudável. E para isso, algumas cabeças teriam que rolar. Elas já tinham tocado seu limite de lucro há muito tempo, então ele iria eviscerar as delas. Capítulo 3084. Lá, Leonel e seus irmãos estavam envoltos em escuridão, tendo sido puxados para o mundo das sombras de Estrela Negra juntos. Nessas últimas semanas, Leonel havia enviado uma tonelada de ataques de sondagem. Mas como ele havia dito, seu objetivo principal não era vencer esta guerra, pelo menos não ainda. Por mais que ele quisesse, isso simplesmente não era possível. Os oponentes que ele estava enfrentando eram muito poderosos e, presumivelmente, quem quer que os estivesse ajudando no fundo era ainda mais poderoso. Ele havia destruído tantas ilhas e tropas até agora, mas não só havia conseguido atingir a família Durna, mas também dificilmente havia deixado um estrago em suas forças. Seu esquadrão de 10 pessoas não era o suficiente. Seu principal objetivo, antes de tudo, era descobrir quem os estava ajudando nos bastidores, e se ele quisesse fazer isso, ele teria que aplicar muito mais pressão do que isso. Bem, a questão de quem era menos importante do que a questão de como. O quem era óbvio. Seria alguma combinação dos Sylvans, da raça do vazio e talvez até mesmo da Minerva. No entanto, o como, era isso que realmente estava estimulando Leonel. As 4 grandes famílias pareciam ter a capacidade de reagir aos maiores perigos com ações rápidas e decisivas. 3 vezes agora os Falks tiveram a chance de eliminá-los, mas todas as vezes eles conseguiram fazer algo no último minuto. Leonel tinha uma boa ideia de como isso poderia ser possível, mas ele adoraria confirmar pessoalmente por um motivo que provavelmente ficaria claro muito em breve. À frente deles, enquanto o grupo estava ali, parecia que eles estavam olhando para uma escuridão sem fim. Todos ficaram ali em silêncio, sem falar uma palavra e sem suas brincadeiras habituais. Pela primeira vez em sua batalha, Drake estava presente. Até agora, eles não estavam usando, principalmente porque a aura de um deus era inconfundível, e ele não tinha a habilidade de se esconder que Estrela Negra tinha. Se eles fossem muito casuais ao usá-lo, ele seria detectado muito antes do tempo. Mas agora, parecia que Leonel não se importava. Isso só ficou mais óbvio pelo fato de que Nana estava com eles também. Naquele momento, a escuridão silenciosa ondulou. Os olhos de Leonel pareceram se iluminar como se uma fera adormecida estivesse acordando. A herança brasingeira em seu ombro tremeu e veias vermelhas e irregulares começaram a crescer ao longo de seu braço. Mas ele ainda não se moveu. As ondulações aumentaram até que 2 figuras saíram, uma com cabelos e olhos verdes, a outra com cabelos e olhos dourados. O primeiro era um homem, enquanto a última era uma mulher, e os dois tinham um toque muito óbvio de rosa nas bochechas. Embora suas roupas estivessem imaculadas e não houvesse nada fora do lugar, Leonel percebeu imediatamente o que estava vendo. Um encontro secreto. O homem beliscou a bunda da mulher e ela deu um tapa em sua mão antes que os dois disparassem em direções diferentes.
Havia uma razão para que tal relacionamento tivesse que ser secreto. As 4 grandes famílias eram obcecadas por linhagens puras, mas isso também incluía uma a outra. Na verdade, provavelmente o maior tabu, ainda pior do que ter um filho fora das famílias, era ter um filho um do outro. Se tal relacionamento fosse descoberto, ambos seriam mortos. E a ironia era, esse relacionamento causaria um dano muito maior à causa deles do que apenas um filho fora do casamento. Leonel deu um passo à frente depois que eles se foram, e seus irmãos rapidamente o seguiram. Eles apareceram onde a ondulação havia se aberto, mas não parecia haver nada ali. Parecer era a palavra-chave. A herança deixou o ombro de Leonel e ele de repente empurrou para frente. Antes teria exigido um esforço considerável para fazer isso, mas depois de aprender o segredo da herança, abrir. Sua voz era áspera e cheia de uma densa intenção assassina, como se ele não falasse há anos. Runas vermelhas irregulares encheram a escuridão e de repente a ondulação se abriu mais uma vez. O grupo atravessou e quando sua visão clareou, eles se encontraram no meio do nada. Havia uma planície desértica sem fim em todas as direções. No entanto, Leonel já esperava por isso. Se eles fossem imediatamente transportados para o território inimigo, aqueles 2 amantes não teriam rostos tão rosados. Caso contrário, eles já teriam sido pegos há muito tempo. Este lugar era um mundo das 4 grandes famílias. Para que houvesse uma batalha nos mundos intermediários, obviamente tinha que haver uma maneira de chegar lá. No entanto, o poder dos reinos divinos tornou isso mais complicado do que parecia. Dito isso, essa complicação tornou mais fácil proteger seus mundos. O Império da Ascensão não conseguiu trazer a batalha até a porta deles ainda porque não conseguiram encontrar um portal lá dentro. Mas Leonel conseguiu. Depois de analisar 3 mapas diferentes criados por Anastasia, ele deduziu onde deveria ser. Vá, Anastasia. Avise-os que chegamos. Os sentidos poderosos de Anastasia imediatamente se alastraram e cobriram o mundo inteiro. Ao contrário do mundo intermediário que levou uma semana para escanear completamente, ela terminou em um único instante dessa vez. De repente a informação foi projetada no cérebro de Leonel e deduziu tudo. Um sorriso selvagem se espalhou pelo rosto de Leonel, sua fúria alcançando mais e mais alto até que praticamente se tornou tangível. Os Sylvans. Leonel pisou forte e disparou em uma certa direção. Naquele momento, a uma distância muito distante, uma árvore antiga estava alta e orgulhosa. Todos os nutrientes da região pareciam ter sido sugados por ela, deixando a maior parte da terra ao redor desolada. Ela estava em uma meditação calma, ignorando o mundo, quando de repente sentiu uma sensação poderosa varrê-la. Não é bom. O Sylvan imediatamente começou o processo de se desenraizar, sabendo que ficaria vulnerável nesse estado. Mas Leonel já havia aparecido no horizonte, um pilar de luz sangrento jorrando dele. Capítulo 3085. Drake parou de repente no ar, levantou seu rifle de precisão e disparou 3 tiros. Eles avançaram rapidamente com um ritmo quase semelhante ao teletransporte, cortando a figura de Leonel com um golpe rente que praticamente exalava uma confiança infinita. Antes mesmo que Leonel pudesse chegar, antes que o grande Sylvan fizesse o possível para se desenraizar, os ataques chegaram primeiro. Bum, bum, bum. As 3 balas perfuraram o corpo do Sylvan, explodindo com a força de bombas e arrancando grandes pedaços de sua casca. Um rugido de raiva e dor encheu os céus. Muitos pássaros que haviam pousado no dossel do Sylvan esvoaçaram, disparando para os céus. No entanto, enquanto muitos deles pareciam não ter importância, o olhar de Leonel brilhou. De repente, o caráter de sua força da lança mudou, tornando-se uma densa coleção de luz prateada. Força estelar e força espacial se uniram, e no alto dos céus, uma constelação se formou, lançando o mundo na escuridão enquanto a figura dos Morales se erguia alta e poderosa. O corpo de Leonel mudou de direção de repente, disparando para o céu. Ele pareceu se tornar uma lâmina de luz dourada prateada. Com um flash, ele cortou o espaço, desaparecendo e aparecendo vários quilômetros no céu em um único instante. Um dos pássaros no céu foi cortado ao meio, caindo em uma chuva de sangue. O rugido de dor tornou-se mais intenso e aumentou de volume. Sem que Leonel dissesse nada, seus irmãos entenderam a mensagem. Eles se alargaram e Drake reposicionou seu rifle sniper. Discos de metal voaram das costas de Alan, enquanto ele desembainhava 2 pistolas. Com um clique, ele mirou ambas para frente enquanto aqueles discos de metal despedaçavam vários pássaros. Bang! Bang! Ele soltou uma chuva de fogo. Os pássaros tentaram desviar, mas as placas de metal exalavam um campo eletromagnético, puxando as balas em uma curva de acordo com a vontade de Alan e rasgando seus crânios. Rai disparou no ar em um diamante de superfície. Ele deu um tapa na barriga uma vez e um eco reverberante rugiu pelo mundo. Naquele instante, a terra da qual o Sylvan estava tentando se retirar se solidificou, ficando cada vez mais dura e, eventualmente, começando a restringir seu próprio fluxo de energia. Relâmpagos carmesins brilharam ao redor de Gil. Ele liberou o ritmo de um velocista, puxando uma única águia do deserto. Ele nem se preocupou em mirar e atirar, ele cortou o espaço como se ele nem estivesse lá, aparecendo abaixo de um pássaro e abrindo um buraco na parte inferior de seu bico e saindo pelo topo de sua cabeça. Milan e James rugiram ao mesmo tempo. De pé, ombro a ombro, eles bateram um punho em direção ao outro. No instante em que seus nós dos dedos se encontraram, uma energia crescente cobriu o campo de batalha. Os céus foram subitamente cobertos por uma cúpula de ouro reflexivo, e foi então que a pequena Nana pareceu perceber que era sua vez. Ela também soltou um grito delicado, o escudo Adurna em suas costas vibrando enquanto a cúpula formada por Milan e James se tornava um favo de mel. Bang! Bang!
Bang! Vários pássaros tentando escapar colidiram com essa enorme barreira, explodindo pela força de sua própria fuga. Uma chuva de sangue caiu dos céus quando Joel, Arnold e Franco apareceram no porta-malas do Sylvan. Todos eles desencadearam seus ataques de uma vez. Joel cortando com sua glaive, Arnold batendo com suas palmas e Franco liberando um chicote furioso de um martelo. Parecia que Franco finalmente havia decidido tirar vantagem de seu índice de habilidade de força, carregando um martelo tão grande que a parte plana de sua cabeça era maior que seu corpo. Os três assumiram a vanguarda do ataque, desencadeando uma chuva furiosa de ataques que sufocaram o rugidor Sylvan. Alto nos céus, a lança de Leonel continuou a dançar. Em todo lugar que ele aparecia, um grito ecoava logo depois. Ele era absolutamente implacável. Cada um desses pássaros tinha o poder da 8ª dimensão, na pior das hipóteses, muitos deles estavam na 9ª dimensão, e ainda assim era como se não tivessem nenhum poder de combate, porque era exatamente esse o caso. No momento em que Leonel pôs os olhos neles, percebeu o que eram. Um plano de contingência. O Sylvan o escondeu cuidadosamente, mas não poderia se esconder de Leonel. Os Sylvan sabiam sobre sua maior fraqueza, então como eles poderiam não estar preparados para isso? Esses pássaros eram uma extensão do que Leonel supo ser o índice de habilidade dos Sylvans. Ele conseguiu fundi-lo com um fator de linhagem e uma técnica criada pessoalmente para dividir sua alma em vários seres. Cada vez que Leonel matava um desses pássaros, ele estava matando outro pedaço do Silvestre. Este filho da puta está prestes a se libertar. Rai rugiu. Ele ainda não era um deus como Drake. O fato de ter resistido por tanto tempo só serviu para mostrar o quanto ele havia melhorado. Mas se as coisas continuassem assim, o Sylvan se libertaria e começaria a exibir seu verdadeiro poder de combate. O olhar de Leonel, no entanto, ainda era de uma frieza calma e gelada escondendo um fogo latente de fúria. Ele apareceu bem acima do Sylvan, ignorando os pássaros por enquanto. Com um apontar de seu braço, o Brazinger Eilon de repente começou a tremer. Veias vermelhas apareceram, espalhando-se pelo chão como um tumor cancerígeno. Afunde, disse Leonel friamente. Bum! O corpo do Sylvan, que estava prestes a se arrancar da terra, quase perdeu toda a sua altura. Ele foi forçado a entrar no chão, sua copa, antes alta nos céus, quase sendo esmagada contra as dunas de areia que ele havia criado. A força da terra girou em torno de Leonel e ele agarrou a terra endurecida de Rai. Endurecer, solidificar, restringir. Bum, bum, bum. Rugido. O Sylvan rugiu como um louco, mas foi completamente incapaz de fazer qualquer coisa. A lança de Leonel girou em suas mãos, sua força dos sonhos flamejando. Então, ele empurrou para fora. Capítulo 3086. Bang! A lança de Leonel atravessou o coração do Sylvan. Seu corpo se contorceu e tremeu, sua fúria era palpável. Eu sei que isso não é o suficiente para te matar. Um sorriso selvagem se espalhou pelas feições indiferentes de Leonel. Você provavelmente está pensando em sua vingança, é isso? Você acha que é muito poderoso, muito intocável, talvez este nem seja seu corpo principal? Leonel torceu sua lança e os gritos pioraram. Não, acho que são todos seus corpos principais. É isso? Leonel não conseguia nem ver o rosto do Sylvan enquanto ele estava nessa forma. Seu corpo verdadeiro provavelmente estava em algum lugar profundo dentro dessa monstruosidade, mas ele não tinha habilidade de se separar dessa situação. Já era tarde demais para isso. A razão pela qual os Sylvans eram tão vulneráveis nesse estado era porque era o estado em que eles entravam quando queriam monitorar uma grande área para deduzir algo ou absorver uma grande quantidade de energia. Normalmente, era uma combinação de ambos que variava dependendo da situação. Para fazer isso, eles estavam essencialmente estendendo sua força vital para o mundo ao seu redor, formando então uma ponte entre eles e o mundo. Por um lado, isso colocava tudo o que acontecia em um mundo sob a alçada deles. Eles provavelmente eram até melhores que Anastasia nesse aspecto porque em vez de escanear tudo um por um, para todos os efeitos, o mundo era eles e eles eram o mundo. Essa era a temibilidade dos Silvestres. E por outro lado, também os deixou extremamente vulneráveis. A única razão pela qual este Sylvan ousou fazer isso aqui foi porque ele estava confiante de quão bem escondido este mundo estava. E também porque ele estava confiante de que as 4 grandes famílias não ousariam tocá-lo. O que ele nunca poderia esperar era que as contramedidas da força dos sonhos seriam inúteis contra Leonel. Enquanto eles pensavam que o tinham contido adequadamente, ele os observava o tempo todo e encontrou o momento perfeito para atacar e esmagar todos eles. Vocês, Sylvans, realmente se superestimam. Vocês não tinham razão para se envolverem neste conflito. Vocês poderiam ter deixado outra pessoa levar o peso da minha ira por vocês. Ainda assim, você insistiu em mergulhar os dedos dos pés nessas águas infernais. Diga-me você, valeu a pena? Fumaça violeta subia dos pés de Leonel e dos cantos dos olhos. Ao mesmo tempo, sua aura destrutiva disparava, a constelação alta no céu só crescia em força. Nana, vem aqui. Leonel disse de repente, sem se importar ou querer ouvir as palavras que o Sylvan poderia ter a dizer. Nana correu, gotas de suor escorrendo pelo seu rostinho. Ela estava um pouco confusa sobre o que Leonel poderia querer, mas o que aconteceu depois a chocou. Veios vermelhos começaram a surgir na casca do Sylvan e os gritos que tinham acabado de cessar irromperam novamente. Originalmente, eu queria encontrar uma maneira de conseguir um mundo perfeito para você. Não haveria mundo melhor do que um mundo incompleto dos Adurnas, mas esse idiota levou toda a energia primeiro, transformando esse lugar em uma terra árida. Então, em vez disso, vou lhe dar o coração dele. Leonel Morales. O rugido enfurecido do Sylvan encheu os céus quando ele falou pela primeira vez. Você não terá uma boa morte. Minha raça Sylvan terá ponto. Calha a boca. Leonel falou levemente, e ainda assim a voz do Sylvan foi completamente cortada. Tome isso como a última gota de misericórdia que estou lhe dando. Porque eu prometo que se você tivesse ameaçado minha família de alguma forma, o que eu tenho reservado para você só iria piorar.
Todo Sylvan estremeceu de horror, sentindo sua vida sendo arrancada dele passo a passo. Geralmente, o poder do Imperador só podia ser usado em mortos. No entanto, Leonel parecia estar quebrando essa regra, tomando o controle de seu corpo à força. Ao mesmo tempo, Leonel usou a herança Brazinger para neutralizar as leis de que precisava, então ele fez engenharia reversa em tudo, criando a arte da força natural de que precisava para permitir que Nana absorvesse tudo. Já que o Brazinger Eilon foi criado para quebrar leis, por que não usá-lo como método para compreender mais rapidamente o mundo ao seu redor? A comoção que aconteceu aqui certamente alertou os outros. Ele não tinha tempo a perder compreendendo tudo lentamente. Isso foi piorado pelo fato de que o Sylvan definitivamente absorveu mais de um mundo, então era uma bagunça muito confusa. Mas agora, as últimas veias vermelhas envolveram o Silvestre e os olhos de Leonel brilharam com uma luz forte. Assimilar. Que tipo de dor alguém sentia sendo assimilado enquanto estava vivo? Se o Sylvan tivesse que descrever, era como se cada pedaço de sua carne estivesse sendo comprimido em seu coração, quase como se paredes estivessem lentamente o pressurizando de todas as direções. Se antes seus gritos eram principalmente para deixar Leonel baixar a guarda e ter uma chance de escapar desta vez, foi realmente a coisa mais horripilante que ele já havia vivenciado. O pior era que Leonel parecia diminuir o ritmo de propósito, seus olhos frios penetrando através de seu latido e olhando diretamente para as profundezas de sua alma, como se sua dor estridente fosse um tônico para sua fúria. E ainda assim, Leonel não parecia satisfeito apenas com isso. O Sylvan já estava experimentando o inferno na Terra, mas isso não era o suficiente para Leonel. O Silvestre finalmente conseguiu enxergar a loucura de um homem cujos limites haviam sido ultrapassados. Havia dois tipos de pessoas no mundo. Uma se deixaria pisotear, ou poderia sentir que nenhum dano foi causado, então a punição não precisaria ir tão longe. E então havia outro, o tipo de pessoa que destruiria sua vida por você ousar pensar em enfrentá-la. Tarde demais, o Silvestre percebeu quem era Leonel. Capítulo 3087. Logo não havia mais nada além de um coração silvestre. No entanto, o frio nos olhos de Leonel ainda não havia desaparecido. Um após o outro seus irmãos pousaram, tendo matado todos os pássaros nos céus. Havia um leve brilho de suor neles. Esse assunto certamente não era tão fácil quanto parecia. Era apenas uma coisa boa que eles eram muito bons em trabalhar juntos. No momento em que Leonel percebeu o problema, a batalha já havia acabado. Se eles não tivessem conseguido matar os pássaros, o Sylvan teria sido capaz de usar uma técnica para deslocar sua força vital e reformar seu corpo em outro lugar em um instante. No entanto, como Leonel tinha, o resultado falou por si. Absorva-o. Leonel entregou o coração silvestre para Nana. No momento em que o entregou, Leonel já olhava para longe, sentindo que as auras poderosas que ele já esperava que surgissem estavam a caminho. Bum, bum, bum. O pulso de Leonel flexionou e seu aperto em torno da herança Brazinger aumentou. Uma onda de intenção assassina se espalhou pelos céus e uma pequena tropa de algumas dezenas apareceu. Com um único olhar, ficou claro que eles eram, em sua maioria, da família Laivis e Cruduz. Naquele momento, a aura de Nana estava disparando aos trancos e barrancos. Nana não tinha a base de a limpeza dimensional que os outros dias. Como tal, pode-se até dizer que ela teve sorte por ter o Sylvan processando toda essa energia para ela. Se não fosse por isso, Leonel teria que encontrar uma maneira de fazê-la começar a limpeza dimensional, como um método dimensional secundário, ou encontrar outro método indireto. Este Sylvan, no entanto, na morte, ironicamente se tornou exatamente a coisa que ela precisava para tornar tudo isso vários níveis mais fácil. Sua aura cresceu de repente a ponto de os guerreiros das 4 grandes famílias não conseguirem nem se aproximar mais, seus olhares se tornando incrivelmente solenes. A herança de Adurna. Um jovem com cabelos dourados esvoaçantes gritou de repente. Foi somente nesse ponto que todos entenderam a seriedade da situação. E esse choque só se tornou maior quando eles olharam através da carnificina e da devastação. Não era lá que o Sylvan deveria estar? Para onde ele tinha ido? Eles não podiam ser culpados por não perceberem imediatamente. O enorme corpo do Sylvan não estava mais em lugar nenhum para ser visto, tendo sido todo encolhido na forma de seu coração Sylvan. Eles não tinham notado porque não havia nada para notar. Esta parte do deserto deixou de ser o centro do mundo inteiro e se tornou um deserto de areia, carne e sangue. O olhar de Leonel pousou no jovem que falava, seus olhos se estreitaram quando ele viu um arco amarrado em seu corpo. Havia algo estranho nele. O arco em si era lindo. Tinha um corpo dourado com o que parecia um par gêmeo de dragões orientais gravados em diamantes se torcendo um ao redor do outro em direções opostas. As duas cabeças dos dragões formavam as cabeças do arco em si, suas mandíbulas se abrindo amplamente com o rugido do que parecia ser a corda de arco mais fina que Leonel já tinha visto. Mesmo que você tivesse força para puxar tal arco, se as defesas do seu corpo estivessem muito baixas, ou você não usasse equipamento de proteção especial, você cortaria sua mão inteira. No entanto, não era isso que havia de tão mágico no arco. Sua aura parecia idêntico à lança em sua mão e ao escudo nas costas de Nana. Patrimônio de Brazinger. Outra voz chocada ecoou de outro jovem. Este tinha cabelos e olhos verdes, vestindo uma armadura que parecia feita de casca de árvore. No entanto, se não olhasse de perto, parecia ser uma armadura deslumbrante inspirada nos elfos, feita de couro e vinhas da natureza. Ela também tinha a aura de uma herança. Leonel não conseguiu evitar ficar um pouco atordoado. Essas 4 grandes famílias eram realmente tão estúpidas para permitir que suas heranças caíssem em suas mãos assim? Esses relíquias de família, no entanto, estão perdendo seus espíritos.
É esse o plano de contingência deles? Leonel estava certo. As heranças das 4 grandes famílias não eram apenas armas, elas também eram oportunidades. As profundezas secretas de seus fatores de linhagem, profundezas que somente os mais fortes de seus ancestrais haviam tocado, estavam escondidas dentro dessas armas. Dessa forma, usar as armas para tentar convocar e se comunicar com seus fatores de linhagem era um atalho para talvez tocar esse passado oculto. Mas era difícil, e nem todos eles conseguiriam fazê-lo. Como tal, a Sloan era geralmente passada de mão em mão e tocava nas mãos dos descendentes mais promissores de suas famílias. Para proteger contra quaisquer problemas que pudessem surgir, a herança foi separada de seu espírito. Isso tornou mais difícil sentir as complexidades, mas isso era um mal necessário. Afinal, eles não teriam lágrimas para derramar se alguém se aproveitasse e roubasse sua herança e seu espírito igualmente. Algo que Adurna e Brasinger estavam aprendendo em tempo real. Enquanto o espírito ainda estivesse em posse do chefe da família, a arma poderia ser invocada através do tempo e do espaço sem problemas, tornando-a inútil para roubo. Além disso, isso poderia atuar como um teste adicional para seus futuros chefes de família. Se eles pudessem atingir o auge de seus fatores de linhagem sem o espírito, então era justo que eles fossem ainda mais poderosos quando finalmente o ganhassem. Esses dois, Munk da família Cruduz e Hendrik da família Laivis, eram os atuais detentores das heranças e provavelmente os líderes de fato desta tropa atual. Com toda a probabilidade, eles já tinham relatado o que aconteceu aqui e reforços estavam a caminho. No entanto, Leonel não se importava com nada disso. Ele tinha vindo aqui apenas como o começo de sua vingança, não o fim dela. Ele só não esperava que seus inimigos lhe dessem uma chance dessas em uma bandeja de prata. Capítulo 3088. A aura de Nana começou a se acalmar lentamente, mas o brilho em seus olhos azuis estava em outro nível ainda. Ela parecia estar constantemente tendo insights a cada momento que passava. Apesar de quase não fazerem nada, a barreira que ela, Milan e James tinham construído juntos estava ficando ainda mais forte a cada segundo que passava. Sem falar na aura dela, eles nem tiveram a chance de quebrar essa barreira. A expressão de Hendrik tornou-se feroz quando ele puxou o arco de suas costas, disparando uma flecha que mais parecia um raio de luz. No entanto, pingente, ele ricocheteou na barreira, deixando apenas um pequeno arranhão. Sua expressão ficou feia, não tendo esperado tal coisa. Embora ele não tivesse o espírito do arco, ele deveria ser muito mais forte que Nana. Não era nada mais do que uma piada para eles que ela tivesse colocado as mãos em uma herança, e era uma humilhação que eles faziam com que a Durna sentisse. Mas nenhum deles realmente acreditava que ela seria capaz de usá-lo corretamente. A maioria das 4 grandes famílias nem sabia que Nana havia sido manipulada, e certamente não sabiam que ela não apenas havia se libertado daquela sugestão, mas também se tornado muito mais poderosa como resultado. Porém, naquele momento algo inesperado aconteceu. Leonel levantou a mão e colocou-a no ombro de Nana. Essa não é sua luta, não agora. Apenas digira o que você precisa digerir. Então, com um aceno de mão, um jovem apareceu. Ele estava sentado em meditação, e mesmo depois de sentir a mudança ao seu redor, demorou alguns segundos até que ele abrisse os olhos lentamente. Sua pele era de um marrom delicado, seus olhos pareciam como se uma estrela azul tivesse explodido dentro deles. No entanto, por mais elegante que fosse sua aparência, suas roupas não eram menos simples que as de Leonel, vestindo seu agasalho branco favorito, como sempre. Elorin Itch, neto do velho Utch. Você vem comendo minha comida e engolindo meus recursos há algum tempo. Já está na hora de ser um pouco inútil, não acha? Leonel perguntou com um sorriso frio. Elorin olhou para Leonel e depois para aqueles no céu. Pegue-os, Leonel disse levemente. Elorin assentiu, levantou lentamente uma mão. Seu olhar vacilou e ele deslizou para baixo. Sua mão parecia se multiplicar no ar. Apesar de se mover lentamente, ela deixou inúmeras imagens residuais em seu rastro. Somente aqueles com os olhares mais afiados conseguiam vê-las como as ondulações no tempo que eram. Então, a mão de Elorin parou de repente antes de se mover em direção a Leonel e lhe entregar algo. Ou melhor, 2 coisas. O lábio de Rai se contraiu e a boca de Milan estava praticamente aberta. Eles esfregaram os olhos, tentando ter certeza de que tinham visto direito. Era isso que eles pensavam que era? A mão de Hendrik estava vazia, e Munk estava quase nu. Em vez disso, o arco do primeiro e a armadura do último agora estavam sendo segurados pelas mãos de Elorin. Em vez disso, o arco do primeiro e a armadura do último agora estavam sendo segurados pelas mãos de Elorin. Leonel franziu os lábios. Nada mal. Ele pegou o arco e jogou a armadura no cubo segmentado. Falando a verdade, ele também estava bastante ansioso pela armadura. Ele havia mutado seu fator de linhagem de sinergia de metal, ganhando a habilidade de pegar plantas e controlá-las. O problema é que ele nunca usou isso. Ele já havia experimentado isso com os corações Silva antes, mas isso acabou destruído durante sua batalha contra aqueles deuses. Ele sentiu que seria interessante estudá-lo novamente. É claro que todo seu fator de linhagem havia mudado, e muitos fatores foram alterados junto com ele. Seu sinergia de metal, por exemplo, não era mais tão bom assim. Era difícil para ele apontar exatamente o que era igual e o que era diferente. Mas isso era de se esperar depois que o núcleo que combinava todos eles foi tirado. No entanto, ele tinha certeza de que poderia encontrar algo interessante nisso. Quanto a este arco, Leonel virou na palma da mão. Mesmo quando ele bateu a cabeça dele no chão, ele era mais alto do que ele. Frio ao toque, ele parecia tão suave na palma da mão que poderia escorregar a qualquer momento. Nada mal, disse Leonel despreocupado. Leonel tocou na corda do arco e ela cortou seu dedo, exatamente como esperado. Seja obediente. Leonel falou levemente, força do arco flamejando em seus olhos. Seu coração se agitou e o arco tremeu em sua presença. Ele tocou a corda do arco novamente e dessa vez, era impossivelmente suave como seda. Mesmo se ele tentasse se cortar novamente, ele certamente falharia. Ele levantou o arco e puxou a corda.
Toda a força da luz na região pareceu correr em sua direção. Logo, uma flecha flamejante se formou. No entanto, diferente da de Hendrik, ela logo se solidificou em uma massa sólida, rodopiando com cores douradas e violetas. Abaixe a barreira. Leonel disse suavemente. Os olhos de Hendrik e Munch já estavam esbugalhados de raiva, o primeiro tendo substituído o arco por outro e o último tendo colocado uma nova armadura. Essas palavras eram como música para seus ouvidos. Até que realmente aconteceu. A barreira desapareceu e de repente a flecha desapareceu da corda do arco. Pingente! Os olhos de Hendrik se arregalaram, sua cabeça balançando para trás. Ninguém viu o que aconteceu até que ele balançou para frente mais uma vez. Foi só então que um pequeno buraco sangrento ficou claro para todos verem. Bang! A cabeça de Hendrik explodiu e a força residual o destruiu. Milímetro. Leonel assentiu. Fazia tempo que ele não tinha um arco tão poderoso. Ele quase tinha esquecido o quão importante era o papel dele também. Nada mal de fato. Leonel abaixou o arco, aparentemente já tendo se divertido. Ele o guardou, guardando também no cubo segmentado. Elorin, você tem 5 minutos. Não preciso de tanto tempo. Elorin disse levemente, descendo um passo de sua posição de meditação. Então ele desapareceu de repente. O ar parecia cheio de imagens residuais de Elorin. Muitos tentaram atacá-los, apenas para atingir nada além de ar vazio e perder suas vidas no instante seguinte. Capítulo 3089. Os movimentos e posturas de Elorin eram praticamente impossíveis de acompanhar. Ele não parecia ter muita habilidade funcional em combate, mas quando se tratava do uso de seu índice de habilidade, ele estava simplesmente em outro nível. Leonel pensou que talvez devesse treinar Elorin em uma força de armas, ou talvez lhe ensinar algumas artes marciais, mas depois de um momento, ele descartou a ideia. Na verdade, ele sentia que as coisas estavam bem assim. Durante todos esses anos, Elorin estava basicamente sendo treinada por Anastasia. O entendimento de Anastasia sobre a força do tempo era provavelmente comparável até mesmo aos ancestrais mais antigos da raça Plutus. No entanto, por causa da falha da Minerva em criá-la, seus processos de pensamento e flexibilidade eram limitantes em combate. No começo, Leonel estava um pouco preocupado com o que isso significaria para Elorin, mas não o suficiente para que ele realmente se importasse. Isso porque ele ainda não gostava tanto de Elorin. A única razão pela qual ele ainda o mantinha por perto era porque ele sentia que devia ao velho Ush pelo menos isso, e porque ele sentia que ele poderia ser útil no futuro. Embora Elorin tenha sido quem matou seu próprio avô, se sua mãe fosse algo para se considerar, ele estava mais do que disposto. Na verdade, ele já havia deduzido que o infame hacker Ush havia se permitido morrer para que ele não tivesse que escolher entre seu dever e seu neto. No entanto, pelo que ele podia ver ali, Elorin tinha usado Anastasia principalmente como trampolim, aprendendo o que podia com ela e com a densa força do tempo que ela podia fornecer, e fazendo o resto sozinho. Embora sua habilidade real em combate fosse limitada, seu senso de batalha real era excepcionalmente alto. Ele simplesmente não precisava ser capaz de empunhar uma espada tão lindamente quanto a Mary, ou uma lança tão habilmente quanto Leonel, para ser capaz de dar esse passo. Na verdade, se o juntassem à força armada de Drake, ele realmente se tornaria uma força a ser reconhecida. Preciso investir mais no meu pessoal, eu acho. Muito em breve, o quão forte eles são fará ou destruirá muitas coisas. Havia muitas pessoas treinando no cubo segmentado. Havia seu primo, Quinto Nova. Havia Kira, que estava fazendo o melhor que podia para acompanhar os passos de Estrela Negra e agora tinha muito mais cadáveres de enviado para analisar. Havia Emna, que era talvez o talento mais chocante de todos. Seu potencial era excepcional e ela teve a chance de ficar no nível de Leonel e Aina. Havia Mary, que parecia ter esquecido de tudo, exceto sua espada ultimamente. Na verdade, era como se o homem tivesse esquecido que ele também tinha 2 nodos inatos. Claro, Leonel não tinha se esquecido de Eltor, mas Eltor e os outros Oryx estavam em uma situação um pouco estranha. Vida útil. Leonel já havia percebido isso há algum tempo, mas não sabia bem como lidar com isso. Quando ele se tornou uma Ordem das Estrelas Sábias e viu através do verdadeiro uso das tablets, Eltor estava entre os poucos que ele ajudou a melhorar. Sua afinidade com a força de partículas caóticas e o índice de habilidade de Rai jogaram bem um com o outro. Entretanto, desde então, Leonel não fez muito mais do que falar com Eltor de vez em quando. Ultimamente, Eltor, que já foi um grande talento, estava apenas ficando mais fraco. E o problema era que ele estava envelhecendo rápido demais. A princípio, Leonel pensou que o problema era porque Eltor vinha daquela zona subdimensional. No entanto, ele descartou essa ideia quando percebeu que os outros, como Velocidade Pura ou seu antigo bom amigo, estavam bem. Eles estavam vivendo vidas felizes e a maioria deles não tinha ideia de que estavam presos. Para eles estavam apenas em um mundo normal, e conforme mais gerações nasciam, mesmo aqueles que estavam cientes tinham esquecido. Foi então que Leonel percebeu qual era o problema: hiperevolução. Ele sempre pensou que a hiperevolução era uma coisa ótima, mas claramente tinha suas desvantagens também. Para Eltor, que talvez fosse o maior beneficiário dela, ele estava fadado a sofrer mais. No final, ele não conseguiu revelar muito do seu potencial. Honestamente, Leonel sentiu que havia decepcionado Eltor. Para começar, ele desistiu da maioria da família e da raça de Eltor para salvar seus irmãos pela primeira vez. Naquela época, ele era obcecado por si mesmo e incrivelmente egoísta. Embora ele tivesse tido a sorte de entrar naquela zona novamente e corrigir aqueles erros, o fardo daquela culpa ainda estava lá, especialmente porque ele não se preocupou em se importar com os sentimentos de Eltor. Ironicamente, foi por isso que, embora Eltor estivesse ao seu lado por tanto tempo e também fosse altamente compatível com seu grupo de amigos, Leonel achou difícil tratá-lo verdadeiramente como um de seus irmãos. Leonel planejou tomar medidas para consertar isso, mas se quisesse, definitivamente teria que consertar os problemas de Eltor primeiro. Espere.
Um lampejo de iluminação surgiu na mente de Leonel. Isso mesmo, ele teve uma segunda chance de reviver as pessoas daquela zona, mas isso teve um custo. Ele perdeu Goggles, seu bom amigo via como nada mais que um estranho. A maioria dos guerreiros com quem ele tinha crescido e dependido durante suas batalhas estavam com medo demais para sequer olhá-lo diretamente nos olhos ultimamente. No entanto, Eltor não era parte daquela zona? Se ele tivesse uma segunda chance, o que aconteceria com o próprio Eltor? Foi realmente a hiperevolução que causou isso? Ou foi porque um pedaço de Eltor foi tirado, um pedaço que ele não tinha notado até agora? O olhar de Leonel brilhou com compreensão. Capítulo 3090. Sua mente continuou a girar enquanto ele olhava de volta para a tábua de prata pela primeira vez em muito tempo. Desde que ele conseguiu a tábua da vida, a tábua de prata parecia um pouco redundante. Além daquela vez em que ele a usou para enganar o mundo a pensar que ele era outra pessoa, ele não tinha tido necessidade alguma dela. Mas naquele momento a tábua de prata era inestimável porque era a tábua que abrigava as almas das pessoas daqui. Está realmente aqui. Leonel balançou a cabeça e suspirou. Era apenas uma lasca fácil de passar despercebida, mas havia um pedaço da alma de Eltor bem ali. Não era de se espantar que sua expectativa de vida estivesse prejudicada. Deve ser por isso que os outros Oryx também estavam passando por isso, porque alguns deles tinham sido ressuscitados pela primeira vez junto com Eltor também. Na verdade, sou muito incompetente. Leonel balançou a cabeça. Ele não era o mesmo do passado. Ele se lembrou da primeira vez que viu esses tablets. Ele achava que eles não deveriam existir, que eles faziam a vida parecer barata, e ele até entrou em uma pequena crise existencial por causa disso. Mas agora ele entendia muito mais. A vida não era apenas sobre o valor intrínseco de uma alma ou de um corpo em si, mas sim a combinação de experiências. Uma mistura de natureza e criação que não poderia ser replicada. Talvez realmente houvesse alguma maneira de reviver seu pai no futuro, mas o homem que ele conhecia já estaria morto porque o ápice das coisas que fizeram de seu pai simplesmente não estavam mais lá. Óculos foi o maior chamado para ele acordar e ele aprendeu que essas tábuas de prata não eram uma forma de enganar a morte, elas eram apenas uma morte de outra forma. Ele não poderia tratá-los tão descuidadamente como havia feito no passado. Eu vou ajudar Eltor a se recuperar adequadamente então, mas ainda tem mais pessoas. Ainda tem o pequeno Rapax no meu mundo, tem os deuses do mar também. Desde que ele formou seu mundo interior, ele não teve tempo para cuidar desses assuntos. Todas essas pessoas ainda estavam lá e já fazia quase 4 anos ou mais. Já é hora de eu me esforçar de verdade para fazer esse pequeno reino crescer. Leonel estava tão perdido em seus pensamentos que nem prestou atenção enquanto Elorin matava o último deles. Elorin retornou ao chão em seu agasalho, seus olhos aparentemente ainda brilhando com uma intenção de luta que lentamente diminuiu. Esta foi a primeira vez que ele conseguiu lutar em muito tempo. Anastasia, Leonel disse de repente levemente. Naquele momento, uma adorável garotinha com um corpo inferior de nuvens flutuantes apareceu. Ela sorriu brilhantemente, aparentemente ainda feliz que Leonel finalmente tinha se levantado. Depois de respirar fundo, Leonel convocou Aina também. Aina olhou ao redor um pouco confusa, mas sentindo sinais de seriedade vindos da alma de Leonel, ela se concentrou rapidamente. O que houve? Ela perguntou. Leonel deu um sorriso tranquilizador para Aina e então olhou para Elorin. Já nas guerras dos herdeiros, Leonel disse lentamente, seu olhar muito mais severo agora. Eu poderia ter trazido seu avô de volta dos mortos. As pupilas de Elorin tremeram ferozmente quando ele ouviu isso. Embora ele tenha recuperado a calma rapidamente, isso não era algo que escapasse à atenção de Leonel. Foi somente depois de sentir a reação de Elorin a essa informação que ele continuou. E seus pais? Elorin estava muito mais preparado dessa vez, então seu rosto permaneceu plácido. No entanto, Leonel ainda podia ver o sangue drenando de seu rosto. Os pais dele foram a razão pela qual ele teve uma briga com o avô. Ele não conseguia aceitar o fato de que os Falques os deixaram morrer naquelas Ilhas Paraíso quando sabiam exatamente o que viria. Era simplesmente inaceitável. No entanto, eu não fiz isso. Leonel continuou. E você sabe por quê? O ritmo cardíaco de Elorin se acalmou lentamente enquanto ele esperava Leonel continuar. É porque eu não queria que minha esposa soubesse que seria possível reviver sua mãe também, se ela não tivesse entrado na 7ª dimensão. Os olhos de Aina se arregalaram, seu próprio coração estremeceu. Ela agarrou as mãos de Leonel com força, tentando se manter estável. Doeu. Definitivamente doeu. Ela estava se esforçando para ficar mais forte para vingar sua mãe todo esse tempo, apenas para descobrir que sua busca por essa força era exatamente a coisa que a impedia de ver a mulher que ela queria com todo seu coração e alma. Foi devastador. A pior parte foi naquela época. Ela tinha acabado de entrar na 7ª dimensão. Faltavam apenas alguns dias e talvez ela estivesse segurando sua mãe neste exato momento. Um lampejo de raiva iluminou os olhos de Elorin. Saber a realidade de tudo agora, e que Leonel simplesmente não queria chatear sua esposa, então o deixou chafurdar em sua própria pena. Bem, como ele poderia não ficar furioso? Mas ele conseguiu se acalmar mais uma vez. Faria sentido se Leonel simplesmente quisesse machucá-lo. Mas por que ele faria isso às custas de sua esposa? Por que invocá-la? Além disso, se ele queria fazer isso, por que esperar até depois de ter lhe dado todo esse poder e espaço para melhorar? Leonel realmente ainda estava tão confiante de que poderia derrotá-lo? No entanto, as coisas mudaram. Agora tenho a tábua da vida, e entre sua engenhosidade para a força do tempo e o poder de Anastasia, é possível atravessar o fluxo do tempo para revivê-los. Mas só vou perguntar isso uma vez. É realmente isso que você quer? Leonel deixou as palavras pairarem no ar. Ele podia sentir a mão de Aina apertando-o a ponto de seus braços tremerem. No entanto, ele não podia fazer nada para ajudar a consertar sua turbulência interna. Por mais que doesse, ele só podia permitir que ela tomasse a decisão sozinha, mesmo sabendo exatamente qual seria o resultado. Capítulo 3091.
Quando Anastasia se ofereceu para ajudar a reviver os pais de Elorin, foi porque ela também sabia o tipo de perigo que ele seria. Mesmo com seus processos de pensamento simples, ela pensou que seria mais fácil controlar Elorin no futuro se ele fosse muito grato a Leonel. Era uma boa ideia, mas o pequeno espírito do mundo simplório nunca conectou o fato de que isso poderia ajudar os pais de Aina também. No mínimo, se ela tivesse trazido a ideia antes, teria sido possível. Mas ela só trouxe a ideia logo depois que Aina tinha acabado de se tornar uma existência da 7ª dimensão. De acordo com Anastasia, o problema da dimensão de Aina ser muito alta era que agora o vínculo com sua mãe estava sendo prejudicado. Com a tábua de prata naquela época, Leonel podia reviver até a 7ª dimensão. Com a habilidade de Anastasia de reverter o fluxo e espiar o próprio fluxo do tempo, isso funcionaria. Infelizmente não era apenas a tábua de prata que era limitada, mas a própria Anastasia. Foi por isso que mesmo depois de obter a tábua da vida, Leonel nunca pensou em fazer isso. Entretanto, as limitações de Anastasia poderiam ser atenuadas por Elorin. Anastasia tinha o poder bruto, e quando se tratava de executar as funções internas do cubo segmentado, ela era praticamente inigualável. Era por isso que se o cubo segmentado quisesse se esconder, ninguém seria capaz de encontrá-lo. E também era por isso que Leonel tinha a opção de transformar algumas horas do mundo exterior em mais de um século para si mesmo. Entretanto, para uma tarefa que estava fora de sua alçada, seu controle era limitado. Era aí que Elorin poderia intervir. Sua força do tempo bruta era completamente inferior à de Anastasia. Mas quando se tratava de controle, bem, Leonel tinha acabado de ver pessoalmente. Elorin ainda estava apenas na 6ª dimensão, mas ele tinha acabado de eliminar um grupo de indivíduos da 8ª e 9ª dimensão com constituições divinas como se eles não tivessem valor. Nem Leonel conseguiria fazer uma coisa dessas tão facilmente. Os lábios de Aina tremeram. Leonel estava olhando para ela com olhos carinhosos. Enquanto Elorin se sentia enfurecida com tudo isso, Aina só se sentia culpada e aquecida ao mesmo tempo. Esse casal demoníaco nunca teve uma bússola moral normal para começar. Aina não se importava particularmente com os sentimentos de Elorin sobre o assunto. Tudo que ela conseguia ver era o cuidado de Leonel com seus sentimentos, embora ter um trunfo como Elorin teria tornado muitas coisas muito mais fáceis para ele. Elorin havia se tornado uma verdadeira potência há muito tempo e definitivamente poderia ter assumido uma grande parte do fardo junto com ele. Mas como Leonel não podia confiar nele, ele o manteve em segundo plano. Ele tinha um trunfo para forçar Elorin à submissão há muito tempo, mas não o tinha usado por ela. Era difícil para ela sentir qualquer coisa além de calor e indícios de culpa ao mesmo tempo. Agora, Leonel estava lhe dando uma escolha. Suas palavras eram claras. O resultado disso poderia estar fora das expectativas dela. Ele não era mais tão ingênuo quanto era no passado e também sabia que brincar com a vida poderia acabar mal para todos eles. Mas ele ainda estava dando a ela essa escolha. Ela era uma mulher adulta, a mãe do filho dele, o amor da vida dele. Ela tinha o direito de tomar essa decisão por si mesma, em vez de ele tomar por ela. Eu farei isso, disse Elorin claramente. Leonel assentiu levemente, mas seu olhar não saiu de Aina. Aina pensou em todos os sonhos que tinha de sua mãe repentinamente revivendo um dia, de seu retorno e de suas vidas serem muito melhores por isso. Mas então, pela primeira vez, ela pensou no que poderia ser o pior. Como seria sua mãe se ela voltasse com memórias daquela morte torturante que ela experimentou? Sua mãe não era nada além de uma mortal, e era por isso que isso era possível para começar. A mente de uma pessoa normal poderia se manter depois de uma coisa dessas? E se ela conseguisse resistir, o que aconteceria com suas vidas depois disso? E quando sua mãe descobrisse que seu marido só tinha se aproximado dela como uma ferramenta de vingança? Que foi por causa do egoísmo de Miel que ela acabou sofrendo como sofreu? Como ela se sentiria sobre o fato de sua filha matar sem piscar e consumir sangue por prazer? Ela seria capaz de se adaptar a esse novo mundo? Ela ainda seria a mesma mãe amorosa, perfeita e impecável em suas memórias? Foi a primeira vez que Aina pensou em algo que daria tão errado. Ela tinha visto Leonel desmoronar várias vezes a cada momento em que ele se deparava com um obstáculo para reviver seu pai. E agora ele nem pensava muito sobre isso, já tendo percebido que seria simplesmente impossível. Os olhos de Aina escureceram um pouco e ela encostou a bochecha no peito de Leonel, usando o fluxo rítmico do sangue dele para se acalmar, tanto pelo bem de sua própria sanidade quanto pela saúde do bebê. Como seria bom se ela tivesse a ajuda da mãe para criar seu filho. Posso assistir primeiro? Aina perguntou suavemente. Leonel acariciou o cabelo dela. Claro, você pode mudar de ideia quando quiser. Sorrindo levemente, Leonel continuou a tranquilizá-la. Mesmo que você queira que eu vá arrancar algumas estrelas do céu para você, eu farei isso. Aina sorriu, rindo baixinho. Anastasia, vamos recuar primeiro e depois fazer isso. Ok, Anastasia assentiu. Logo, o grupo recuou, mas eles não deixaram o mundo. Em vez disso, usando a habilidade de Anastasia de se esconder no espaço e no tempo, eles se esconderam profundamente dentro das infinitas dunas de areia. Então, eles começaram. Capítulo 3092. Leonel ficou em silêncio enquanto Anastasia e Elorin começaram a formar uma ressonância entre eles. Ele sempre foi fascinado pela força do tempo, e embora fosse um pouco difícil se importar em focar nisso quando ele ainda estava confortando sua esposa, ele não conseguiu evitar lançar mais alguns olhares. Suas forças de arma sempre tiveram uma tendência a tocar as forças do espaço e do tempo quando atingiam um extremo, embora em aplicações limitadas. Entretanto, quanto mais fortes suas forças de arma se tornavam, mais óbvias as sobreposições se tornavam e mais ele percebia o tipo de direção que as forças de armas de ponta seguiam. No entanto, havia algo inesperado que reforçava essa ideia, e era seu antigo nó inato de emulação da força espacial, agora transformado em seu coração. Emulação de força espacial era uma combinação de nó do sonho e espaço.
Mas o que era mais interessante do que isso era como Leonel havia deduzido que ela se situava como uma versão inferior da força infinita, a força abrangente que poderia ser ou representar todas as coisas. A razão pela qual isso foi interessante foi pelo próprio fato de emulação de força espacial ter sido feito de sonhar e força espacial em primeiro lugar. Foi como uma dica. O tecido de todas as coisas era dividido em consciência e o resultado tangível dela. Esta era a alma e o corpo. Quando você tinha essas duas coisas, era natural que você pudesse criar qualquer coisa. Mas ainda faltava alguma coisa. Tempo. Será que a verdadeira força infinita seria uma fusão de sonho, espaço e tempo, em vez da fusão de todas as forças, como muitos alegavam? O mundo não tinha significado nem estrutura sem tempo. Mesmo se você pudesse pensar em qualquer coisa e forçá-la a existir, que tipo de substância ela teria se o tempo fosse ignorado? Já havia uma fusão de todas as forças, era a força neutra. Naquela época, Leonel pensava que a diferença era que a força infinita era perfeitamente equilibrada em todas as forças, enquanto havia uma tonelada de impurezas na força neutra normal, mas agora ele não tinha tanta certeza. E a razão para isso eram justamente suas forças de armas. As forças de armas também eram um tipo de criação. Era a consciência de uma pessoa que a forçava a existir. O fato de isso ser verdade e como parecia ser capaz de controlar o tempo e o espaço até certo ponto em seus extremos parecia indicar que havia algo muito mais profundamente escondido em tudo isso. E agora, observando como Anastasia e Elorin estavam unindo sua força do tempo para puxar a corrente, ele se sentiu infinitamente fascinado, especialmente porque eles estavam usando o âmago do ser de Elorin para ter sucesso. Eles não estavam apenas procurando sem rumo no tempo, eles estavam usando Elorin como uma âncora e olhando para seu passado para encontrar seus pais e avô. E foi isso que desencadeou um pequeno momento de iluminação para Leonel. Forças de armas começaram a emergir dele como lentas explosões solares, formando arcos e lentamente se separando em um anel ressonante. Aina sentiu a mudança, mas permaneceu perfeitamente imóvel, aninhada em seus braços sem desejo de perturbá-lo. Além disso, ela estava infinitamente confortável aqui. Pingente. As forças de armas de Leonel invadiram o estado de criação superior. Pingente. Eles atingiram o pico do estado de criação poucos momentos depois. Havia calma em seu olhar, embora ele estivesse olhando para frente atordoado. O tempo não era apenas algo que se estendia pelos limites infinitos do espaço, mas também era representado na consciência de cada um. Sua força dos sonhos tremeu. Uma memória se suficientemente clara, era quase como um bolso de um passado, um retorno a uma linha do tempo anterior. De repente, Leonel atingiu um nível de compreensão da força dos sonhos que somente a demonia possuía. Quando a demonia apareceu no covil dos inválidos e todo o tempo pareceu parar. Isso nunca foi uma aplicação da força do tempo. Era uma aplicação da força dos sonhos que somente ela havia compreendido. Até agora. Controlar. Esse era o índice de habilidade de Leonel, mas ele havia pensado nisso de forma muito limitada. O plano dos sonhos existia na segunda dimensão, e sua compreensão da força dos sonhos havia alcançado a primeira, fazendo com que as dimensões minúsculas parecessem inúteis. Era por isso que ele conseguia sentir quando alguém falava sobre ele, mesmo de incontáveis mundos de distância. Mas ele tinha esquecido. As dimensões não eram apenas 3, eram 4, e a quarta era o tempo. Ter controle sobre a própria mente e controlá-la verdadeiramente, significava não apenas controlar-se neste espaço presente, neste tempo presente. Significava controlar-se em todas as iterações, em todas as linhas do tempo, em todos os eventos. Uma bomba parecia ter ecoado pela mente de Leonel e sua aura começou a mudar rapidamente, não necessariamente ficando mais forte. Às vezes, ela ficava infinitamente mais fraca, mas então explodia com uma grande quantidade de força. Às vezes, começava em uma altura impossível de compreender, apenas para cair em um abismo de fraqueza. Ele não sabia quanto tempo passou nesse estado, mas quando acordou, descobriu que as almas do velho Ush e dos pais de Elorin já haviam sido retiradas. Ele lentamente recuperou o equilíbrio e a pressão que ele estava emitindo diminuiu lentamente. Elorin olhou para Leonel com um brilho selvagem nos olhos, aparentemente só agora entendendo por que Leonel nunca tinha se importava em antagonizá-lo. Leonel simplesmente não o temia. Seus oponentes eram os deuses verdadeiros deste plano. Leonel acenou com a mão e uma onda de energia inundou o tablet da vida. Ele ignorou Uth por um momento e despejou tudo nos pais de Elorin. Diante de seus olhos, eles se tornaram mais tangíveis e lentamente recuperaram suas formas humanas. Elorin finalmente não conseguiu mais segurar suas emoções. Elas eram reais. Elas estavam aqui. Esses eram seus pais. Ele correu e abraçou os dois antes que eles entendessem o que estava acontecendo, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Leonel observou tudo em silêncio, sem dizer nada, mesmo enquanto observava o branco dos olhos dos pais de Elorin subitamente consumir suas íris e pupilas. Os pais de Elorin morderam seu pescoço ao mesmo tempo. Capítulo 3093. Elorin congelou. Ele estava muito poderoso a essa altura, os dentes deles não conseguiam nem penetrar sua pele. Na verdade, seu pai acabou destruindo seus, aparentemente despertando um tipo de índice de habilidade de força quebrado. No entanto, seu pai, o homem em quem ele pensava quase todos os dias sem descanso ou pausa, não parecia notar essa dor. Era uma dor que deveria ter colocado até mesmo guerreiros de elite na Baía, e ainda assim ele nem parou antes de se mover para mastigar novamente. A segunda doeu, não para o pai de Elorin, ou mesmo em termos físicos para Elorin, mas sim para as profundezas da alma desta última. Não havia mais humanidade. Nem mesmo a dor era barreira. Tudo que seu pai queria era destruí-lo e usá-lo como uma escada para aumentar sua evolução. E então havia sua mãe.
Ela não despertou nenhum tipo de força, e aparentemente não sabendo como usar seu índice de habilidade, ela começou a arranhá-lo e agarrá-lo, roendo sua pele por qualquer esperança de se libertar ou apenas o menor gosto de sangue. Aina desviou o olhar, enterrou a cabeça no peito de Leonel e soluçou silenciosamente. Ela pensou em tantas coisas, mas nem sequer considerou essa rota. Ela nem sequer pensou na possibilidade de se sua mãe nem sequer conseguiu passar pela metamorfose em primeiro lugar. A mãe dela era apenas uma mulher normal. Até o fim, ela provavelmente nem sequer tinha uma apreciação completa do tipo de homem que seu marido era, ou da mulher que sua filha seria capaz de se tornar no futuro. Ela nem veio de uma família particularmente poderosa e só podia ficar nas Ilhas Paraíso junto com todos os outros. Ironicamente, se Aina não fosse uma órfã que ganhou uma bolsa para ir para a Academia Azul Real e ficar no campus deles, ela também estaria naquelas Ilhas Paraíso. Em todos esses anos, ela nunca sequer considerou o fato de que poderia ter perdido sua mãe há muito tempo, de uma forma ou de outra, e agora, ela não tinha vontade de descobrir. Ela praticamente podia ver o coração de Elorin se partindo através dos olhos dele. Mesmo agora, ele continuava a segurar seus pais no lugar, abraçando-os firmemente enquanto eles tentavam despedaçá-lo. Aina não sabia o que aconteceria com sua mente ou psique se ela visse sua mãe em tal estado. Ela simplesmente não conseguia fazer isso. Naquele momento, as palavras de Leonel pareciam ter um tipo diferente de conotação, um tipo diferente de peso, e formaram um nó em seu peito que ficou ali, sem vontade de se mover. Leonel suspirou interiormente, gentilmente acariciando o cabelo de Aina. Ele a segurou perto, dando a ela o único conforto que podia. Quanto a Elorin, ele parecia congelado em seu próprio tempo. Não parecia ter nenhuma habilidade de se mover. O atordoamento em seus olhos era profundo. Mas no fim, ele simplesmente desabou, não conseguindo mais segurar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto e se acumulavam no chão. Seu coração batia loucamente, pois ele sabia o que teria que fazer. Ele soltou um rugido de agonia e de repente deu seu último abraço em seus pais. Elas se despedaçaram sob sua força, tornando-se partículas de luz que desceram e entraram em seu corpo. A essa altura, a força que tais inválidos poderiam lhe dar era quase nula. Dificilmente lhe dava calor. Na verdade, eles pareciam quase chocantemente frios e seu corpo não conseguia deixar de tremer com o impacto. Com os olhos vermelhos, ele olhou para o chão, seus lábios tremendo. Ele sabia que seu avô já sabia de tudo isso. Havia uma razão para que seu avô o tivesse tirado daquela ilha paraíso, mas não fez nenhuma tentativa de fazer o mesmo por seus pais. Eles já tinham deduzido o que aconteceria e seu avô o salvou desse destino. O pior era que seu avô já havia explicado tudo isso para ele, mas ele simplesmente não acreditava. Mesmo agora ele não queria acreditar. Não havia mais sangue, nem ossos, nem mesmo o mais tênue traço de cheiro. A ironia era que a única coisa que restava era a saliva que seus pais deixaram em seu pescoço enquanto tentavam mordê-lo. Era um resquício tão lamentável que ele quase riu como um maníaco. Ele tinha feito tudo isso. Era tudo culpa dele. Seu avô estava certo desde o começo, mas ele acabou matando sua única família restante com suas próprias mãos. Seu avô nem sequer revidou, deixando-o fazer isso. Nenhuma vez ele o culpou, nenhuma vez ele demonstrou o menor indício de má vontade. Tudo o que havia era uma esperança de que Elorin um dia encontraria o que precisava. Elorin caiu de joelhos, praticamente enterrando a cabeça no chão enquanto soluçava como uma criança chorando. Nenhuma vez durante o curso desses anos ele se arrependeu do que fez ao avô. Ele pensou que o velho tinha sofrido lavagem cerebral, forçado a cumprir deveres e doutrinado até que não conseguia pensar em mais ninguém além de Gervais e Falks. Ele odiava todos na família Falks até os ossos e jurou que um dia os tiraria do trono e os destruiria até o último homem, mulher e criança. Mas agora ele sabia que não estava pescando nada mais do que ouro de tolo. Ele era o tolo nessa situação, e havia perdido tudo. Os ombros de Aina também tremeram, sentindo-se igualmente perdida. Seu coração se despedaçou em inúmeros pedaços e ela nem sabia se conseguiria juntá-los novamente. No final, essas não eram coisas que qualquer outra pessoa poderia ajudá-los a superar. Capítulo 3094. Demorou um bom tempo até que Elorin alcançasse qualquer tipo de aparência de calma. Com os olhos vermelhos, ele olhou para Leonel e o encontrou olhando para ele com indiferença, sua esposa em seus braços. Elorin respirou fundo e assentiu apenas uma vez. Não havia palavras que precisassem ser trocadas. Leonel já sabia que queria reviver seu avô. Quando Aina pensou em reviver sua mãe, ela também pensou em várias questões, coisas sobre sua vida atual que sua mãe simplesmente não seria capaz de aceitar. Poderia sua mãe mortal aceitar que ela matava tão facilmente quanto respirar agora? Que sua filha usava sangue para se fortalecer? E se a mãe dela transferisse um pouco da culpa da tortura que ela passou para a própria Aina e o relacionamento delas nunca mais fosse o mesmo? Era impossível dizer o que alguém que passou por tal trauma poderia pensar ou sentir, e era ainda mais impossível retirar palavras que já tinham sido ditas. Não importa o quão tolerante ou indulgente Aina quisesse ser em tal situação, uma vez que alguns limites fossem ultrapassados, simplesmente não havia como voltar atrás, especialmente agora que Aina estava ainda mais sensível sobre certas coisas com seu primeiro bebê a caminho. Ela ainda seria capaz de perdoar a mãe se ela dissesse algo sobre o filho deles? Tudo isso aconteceu antes mesmo que ela considerasse o fato de que sua mãe poderia nem mesmo voltar humana. Inválidos podem ter sido criaturas vivas em algum sentido, mas eram a antítese do vivo em outros. Peões da existência, eles foram projetados para fazer apenas uma coisa: destruir. Suas almas estavam corrompidas e eles simplesmente não eram o tipo de seres que poderiam ser salvos. Por mais que alguns queiram falar sobre estender um ramo de oliveira, ou tratar todos da mesma forma, Leonel estava disposto a fazer tais coisas quando se tratava de todas as raças sob o sol.
mas inválidos não se encaixavam em tal categoria. Os inválidos podiam vir de praticamente qualquer raça para começar, e representavam o lado oculto da existência, do yin ao yang que era a vida, da destruição à criação do mundo. Mesmo quando eles se libertaram desses instintos violentos e evoluíram para inválidos variantes, essas tendências apenas se tornaram mais distorcidas e sinistras por natureza, apoiadas por uma inteligência não menor do que a de qualquer outra criatura, o que só os tornou ainda mais perigosos. Inválidos não eram pessoas. Eles eram a representação de uma força da natureza, uma força que Leonel não tinha habilidade de reverter ou consertar. Elorin obviamente sabia disso, ou então não teria matado seus pais com suas próprias mãos. E parte da razão pela qual ele havia soluçado tanto era porque ele também havia começado a perceber algumas das coisas que Aina tinha. Mesmo que seus pais não fossem inválidos, o que ele faria se seus pais o desprezassem por matar seu avô? Eles seriam capazes de olhar para ele da mesma forma? Agora, ele estava enfrentando o mesmo problema com seu avô. Eles já estavam se distanciando depois que a metamorfose desceu, mas o que aconteceria agora? No entanto, dessa vez, Elorin estava pronto. Mesmo que seu avô o odiasse até as entranhas, ele ainda o reviveria. Esse tipo de punição era exatamente o que ele merecia, e seu avô merecia viver a vida. Elorin respirou fundo e se levantou antes de começar a trabalhar com Anastasia novamente. Era muito mais difícil se comunicar com Uth porque sua dimensão já estava na 7ª quando ele morreu. Felizmente, esse limite da 7ª dimensão foi decidido por um mundo incompleto, o que tornou isso um pouco mais fácil. Mas isso não impediu que gotas de suor caíssem pela testa de Elorin. Controlar tanta força do tempo ainda estava além dele. No entanto, ele cerrou os dentes e continuou. Seu avô merecia uma chance na vida. Ele sabia o quanto seu avô amava batalhar. Ele estava esperando para pisar neste mundo há muito tempo. O momento em que ele finalmente seria capaz de testar sua lâmina contra o mundo e ver como suas artes de facão se comparavam aos gênios do resto do mundo. Mas seu próprio neto o havia roubado dessa oportunidade. Talvez até pior, Elorin havia abandonado as artes do facão que seu avô havia passado para ele, querendo se distanciar do homem o máximo que pudesse. Conhecendo o avô dele, essa provavelmente foi uma tortura ainda mais cruel do que simplesmente matá-lo. Eu vou compensar tudo isso, eu juro. Mesmo que você me odeie profundamente. Mesmo que você nunca mais queira falar comigo. Sangue começou a escorrer do canto da boca de Elorin, mas a firmeza em seus olhos só aumentou. Naquele momento, um Dharma cintilante começou a aparecer em suas costas. Dessa vez foi a vez de Leonel ficar um pouco chocado, porque o Dharma na verdade tinha a forma de um facão de prata. Não era apenas um único facão. Ele se espalhou formando 2, 3 e 9, 12. O número parecia continuar aumentando até que as camadas de facões se espalharam como um leque, tão numerosas que era impossível ver cada uma delas individualmente. Isso é, a expressão de Leonel mudou quando ele tentou agarrar algo. Cada um desses facões representava uma época em que Elorin poderia ter escolhido praticar o facão, mas ignorou. Ele estava usando seu índice de habilidade de causalidade para voltar e reescrever essa causalidade para esse evento. Mas ao fazer isso, ele estava abrindo mão de seu controle da força do tempo em partes iguais. Leonel não o impediu, embora achasse que era um desperdício. Em vez disso, olhou para Anastasia e lhe deu uma mensagem. Se não dissesse nada, esse pequeno idiota não teria percebido. Ela disse em uma cadência fofa, rindo enquanto entendia alguma coisa. E naquele momento, bum! Capítulo 3095. Houve uma onda repentina e por fim, Leonel acenou com a mão, puxando uma alma do fluxo do tempo e colocando-a na tábua da vida. Elorin caiu em transe, sua aura ainda crescendo enquanto ele tentava recuperar o fôlego. Ele teve muita sorte, honestamente. Se não fosse pela intervenção de Anastasia, todo o seu treinamento da força do tempo teria se transformado em treinamento de facão, e ele teria voltado à estaca 0 com seu índice de habilidade. Sinceramente, apenas de um ponto de vista objetivo, isso teria tornado mais fraco. Seu índice de habilidade tinha uma versatilidade chocante, versatilidade que uma lâmina não poderia igualar. Dito isso, se ele conseguisse ter a mesma compreensão das forças das armas que Leonel tinha, então talvez ele pudesse ter recuperado sua compreensão da força do tempo de uma forma mais indireta. No entanto, a capacidade atual de Leonel de enxergar através das pessoas e o que era um bom caminho para elas e o que não era aumentou consideravelmente após sua nova descoberta, a força dos sonhos. A essa altura, embora Leonel ainda estivesse tecnicamente no pico do estado de criação, seria difícil encontrar até mesmo um mestre da força dos sonhos ídolo com melhor compreensão, uso e execução da força dos sonhos do que ele. Foi por isso que ele percebeu, à primeira vista, que por mais que Elorin quisesse prestar homenagem ao avô, fazer do facão sua principal habilidade e foco estaria arruinando seu futuro. Em vez disso, se ele quisesse usá-lo, deveria ser uma adição suplementar à sua força. Por sorte, havia Anastasia. Ao ajudar a reforçar a quantidade de força do tempo que ele tinha naqueles momentos, em vez de ter que fazer uma troca entre seu conhecimento, ele conseguiu manter ambos. Claro, havia outro preço a pagar. Elorin parecia muito mais velho agora do que antes. Ele parecia ser um homem na casa dos 30 e poucos anos, e considerando sua força, isso significava que ele havia perdido uma quantidade considerável de anos. No entanto, Leonel estava bem confiante de que isso poderia ser revertido. Ele só precisava subir de dimensão novamente. Depois que Elorin pareceu que estava prestes a se recompor, Leonel finalmente despejou energia na tábua da vida, e a figura do velho Uth começou a se manifestar lentamente. Houve um breve momento de silêncio. Os irmãos de Leonel também tinham um carinho enorme por velho Uth. Foi ele e seu treinador que os ajudaram durante o desaparecimento de Leonel por 2 décadas, ajudando-os a treinar para se tornarem os homens que eram hoje. Eles tinham um grande ódio por Elorin por causa do que ele tinha feito agora também.
Mas eles também sabiam que era impossível para qualquer um deles substituir Elorin no coração do velho. Afinal, não importa o que, Elorin era seu neto. Portanto, não cabia a eles decidir se o perdoariam ou não. Os olhos do velho Uth lentamente clarearam. Ele parecia muito mais jovem do que quando Leonel o conheceu. Ele ainda tinha cabelos finos que deixavam grande parte do couro cabeludo exposto, mas agora era muito mais preto acinzentado do que branco. Sua barba era tão selvagem quanto, e sua pele era de uma cor bronzeada profunda e saudável. A dele tinha uma riqueza marrom que dava a impressão de que ele tinha trabalhado em campos agrícolas a vida toda. Dava a ele uma exuberância juvenil, apesar do resto de sua aparência. O velho, porém, estava em um raro torpor. A primeira pessoa que viu foi obviamente seu neto, e isso o deixou confuso. Ele tinha morrido? Seu neto tinha vindo com ele? Ele não conseguiu evitar suspirar. Ele sabia um pouco que a vingança de Elorin terminaria em fracasso, mas ainda doía ver o resultado ele mesmo. Ele não conseguia deixar de se culpar. Elorin de repente abraçou Uth com força, fazendo com que os olhos do velho se arregalassem. Quando foi a última vez que seu neto o abraçou? Anos? Desde que ele se tornou um adolescente, ele se tornou crescido demais para fazer isso. E depois que ele soube do destino de seus pais, a distância só aumentou. O abraço foi uma coisa, mas quando ele sentiu os soluços de Elorin, os olhos de Uth não conseguiram evitar lacrimejar e ficar vermelhos. Ele estava sonhando? Por que tudo parecia tão real então? Sinto muito. Sinto muito. É tudo culpa minha. Elorin disse essas palavras, segurando seu avô com um aperto cada vez mais firme, quase como se tentasse garantir que ele não desaparecesse novamente. O velho Uth nem sabia o que dizer com essas palavras. Aina enxugou lentamente as lágrimas, soltando respirações trêmulas no abraço de Leonel. Eu quero ver meu pai. Ela disse tão baixinho que só Leonel conseguiu ouvi-la. Certo. Leonel assentiu. Seria fácil ver o pai de Aina agora? Absolutamente não. Ele tinha sido basicamente banido do Império Falques e certamente estava no meio deles. Fazer isso exigiria ignorar as palavras de seu avô e trazer uma punição ainda mais severa sobre si mesmo, ou realmente terminar esta guerra. Mas ele não se importava. Já que sua esposa queria algo, ele faria acontecer. Era realmente muito simples para ele. Contanto que ela conseguisse sair dessa rotina, valeria a pena. Ele tinha sido muito ingênuo no passado sobre como a vida funcionava. Desde o começo, nunca foi tão frágil. Para cada caso com o velho Uth, houve 1 milhão de outros fracassos. Demorou um pouco, mas quando o velho Uth finalmente percebeu que tudo ao seu redor era real, ele também começou a chorar. Então, algo que deixou Leonel sem palavras começou a acontecer. Sua aura disparou, sua força da lâmina praticamente perfurando os céus. Leonel balançou a cabeça. O velho Uth foi seu primeiro professor neste mundo selvagem, o homem que sempre disse que você deveria ouvir sua lâmina. Naquela época, Leonel disse que isso era absolutamente ridículo, mas agora ele estava vendo isso em tempo real. Agora que o único arrependimento em sua vida havia desaparecido, o velho Uth havia rasgado a última camada que o segurava. Capítulo 3096. Você finalmente parou de chorar, velho? Leonel perguntou rindo. O velho Uth só pareceu finalmente perceber que Leonel estava atrás dele naquele momento. Ele piscou por um momento e então seus olhos brilharam. Não tire sarro de mim, pirralho. Eu tenho feito meus inimigos derramarem lágrimas desde antes de você ser um pensamento no saco do seu pai. Já era hora de eu derramar algumas. Leonel riu. O velho ainda era o mesmo, parecia. Bem, o mesmo em alguns aspectos, e muito diferente em outros. A dimensão do velho continuava a mesma, mas sua força da espada era muito diferente. Até Leonel conseguia sentir alguma pressão vindo dela. Aquele homem realmente tinha uma obsessão por seu facão. Vou te dizer uma coisa, meu velho. Estou sequestrando. HM? Perguntou o velho Uth, confuso. Tecnicamente, você deveria ser um guerreiro da Legião Assassina, mas não faremos mais isso. Você está abaixo de mim. O velho Uth ficou sem palavras. Esse era o tipo de decisão unilateral que você poderia tomar? O velho sempre foi uma pessoa de dever. Ele nem permitiu que o ódio do neto o atrapalhasse. Mas agora Leonel estava. Não, você não pode recusar. Sabe por quê? O velho Uth ficou confuso novamente antes de perceber de repente o que estava acontecendo. Você acha que finalmente cresceu algum pelo nas suas bolas e acha que é mais forte do que eu? É isso? Pensa! Leonel caiu na gargalhada, sua cadência estrondosa enchendo os céus. Leonel deu um tapinha nas costas de Aina e a puxou para trás dele. Então, ele agarrou o ar, fazendo com que a brasingeira Irlon aparecesse. Então, com outro aceno de mão, ele jogou uma lâmina enferrujada e familiar para Uth. Leonel olhou para a herança brasingeira e depois de um longo tempo, balançou a cabeça e a cravou no chão. Isso é demais. Não quero assustar o velho. Os olhos do velho Uth quase saltaram das órbitas. Hehe. Foi tudo o que ele disse, mas uma sede de sangue já estava emanando dele. Leonel agarrou o ar novamente, mas dessa vez um longo galho se soltou de uma árvore alta. Com um surto, sua força da lança correu para ele e começou a brilhar uma luz dourada brilhante até que uma lâmina cresceu de sua ponta. Vamos lá, seu velho saco de ossos. Vou te mostrar que ouvir suas besteiras sobre armas era tudo besteira. As veias saltavam da testa do velho Uth. Vou te dar umas palmadas como nos velhos tempos, pirralho. Bang! Os dois desapareceram de repente. Uma onda de choque se espalhou entre eles, no entanto, ficou claro em um único olhar quem era superior, embora nenhum deles tenha dado um único passo para trás.
No alto dos céus, Leonel estendeu sua lança com um único braço, a ponta alinhada com o fio da lâmina. Ucht tentou torcer o pulso e continuar o ataque, mas todas as vezes, Leonel apenas movia levemente o pulso, mandando-os de volta à posição inicial. Rorô, parece que você realmente cresceu um pouco. Nesse caso, eu posso parar de me segurar. Bang! Uma aura vermelha violenta emanou de Ucht e seus olhos ficaram vermelhos. De repente, ele puxou seu facão e desencadeou uma violenta chuva de ataques. Leonel deu um único passo para trás, seu pulso elegantemente tremeluzindo. Seu braço mal se moveu, mas toda vez que as lâminas se chocavam, o facão do velho Ucht era parado para o lado. Mas o que surpreendeu Leonel foi que a cada golpe, velho Ucht parecia se ajustar, e depois se ajustar novamente. Ele não estava ficando mais rápido ou mais forte, mas estava ficando mais afiado. As linhas de seus ataques estavam se tornando mais simplificadas, mais diretas, e ainda assim carregavam uma miríade de mistérios profundos que apontavam todos para uma direção. Matar. Leonel ficou um pouco mais sério, sua segunda mão encontrando seu caminho para o cabo de sua lança. Sua aura mudou e uma dança de lança sufocante irrompeu dele sem a menor mudança em sua expressão ou posição de seus pés. Seu pulso girou e desviou o facão para cima, mas o velho Ucht já havia girado, movendo-se em direção à lança de Leonel e se deslocando ligeiramente, fazendo com que a lâmina quase acertasse sua nuca. Seu torso ficou tenso e ele continuou seu giro, forçando seu facão aparado bem na direção da garganta de Leonel. Ele havia fechado a distância demais para Leonel puxar sua lâmina a tempo. E ainda assim, Leonel estava completamente indiferente a tudo isso. Ele levantou os braços e mudou ligeiramente sua postura. Bang! A lâmina do facão atingiu o cabo da lança de Leonel pouco antes de decapitá-lo. O velho Ucht estava tão selvagem como sempre, imediatamente torcendo o pulso e deslizando a lâmina pelo cabo para cortar os dedos de Leonel em carne moída. Mas Leonel apenas empurrou para cima, desequilibrando o velho Ucht, que ainda estava em um meio giro. Aproveitando a oportunidade, ele explodiu com uma rápida combinação de 3 peças, investindo em direção à cabeça, ao coração e à virilha do velho Ucht, aparentemente tudo ao mesmo tempo. O velho Ucht ainda estava desequilibrado e correu para bloquear, mas estava claro que ele estava em um estado lamentável. Ele cambaleou para trás e quase caiu após o primeiro golpe, mas o segundo já estava vindo em direção ao seu coração. Ele mal conseguiu se virar para sair do caminho, mas isso deixou sua virilha aberta para um corte. A essa altura, ele mal havia conseguido recuperar a lâmina do facão e empurrá-la para baixo para bloquear. Estrondo. Nada mal, velho Leonel disse rindo. Mas dessa vez foi a vez dele de torcer o pulso. A expressão do velho Ucht mudou quando ele percebeu que sua própria lâmina estava sendo pressionada contra sua virilha. Se isso continuasse, sua própria lâmina preciosa o castraria. Porém, quando isso estava para acontecer, Leonel parou de repente. A perda de uma força contra a qual lutar fez com que o velho tropeçasse e quase caísse do ar. Leonel sorriu, segurando seu antigo professor pelo ombro. Viu? Você não tem escolha. Capítulo 3097. Ucht ficou sem palavras. Isso não era uma piada. Você não podia simplesmente fazer isso. A situação mudou muito desde que você morreu, velho. Vou deixar que outros o informem, mas quero deixar claro que não estou lhe dando escolha. Leonel lançou um olhar firme ao velho. O velho Ucht balançou a cabeça. Ele podia sentir que havia 2 segredos escondidos no olhar de Leonel. O primeiro era mais feliz e alegre, a interpretação que ele queria fazer enquanto ignorava o outro. E era que Leonel estava forçando sua mão para que ele não se sentisse culpado por abandonar sua posição. Afinal, se Leonel era quem o forçava a ficar ao lado do neto, não era realmente sua escolha, certo? Mas o velho Ucht era um veterano, um homem de muitas batalhas que tinha visto inúmeras coisas. Ele sabia que esse garoto diante dele agora era a mesma criança que ele conhecera naquela época. Talvez o jovem Leonel que ele conheceu todos aqueles anos atrás fosse assim, mas esse Leonel também o teria deixado ir embora se ele insistisse. No entanto, o lado mais sombrio do tom atual de Leonel era que ele realmente não estava permitindo que o velho Ucht rejeitasse. Se Ucht resistisse, ele descobriria rapidamente o quanto Leonel havia se contido. Naquele momento, Leonel havia chutado a bola para o seu lado, deixando-o saber que se o relacionamento deles continuaria tão cordial ou se realmente se tornaria um relacionamento de senhor e servo, dependeria inteiramente de sua reação às palavras de Leonel. O velho Ucht não conseguiu evitar suspirar, sentindo-se um pouco desconfortável em seu coração. Ele não estava acostumado a fazer essas coisas. Algo como engolir seus próprios sentimentos sobre um assunto e enterrar os pensamentos de seu coração simplesmente não estava em sua natureza. No entanto, ele olhou para o neto. Por muito tempo ele o negligenciou. Havia uma razão pela qual ele nunca culpou Eloren, e era porque era seu trabalho como avô criá-lo corretamente, já que seus pais não estavam por perto. Ele havia negligenciado seu neto, obcecado demais em voltar aos seus dias de glória, obcecado demais em ser hacker Ucht novamente, para sequer ver o quanto seu neto estava sofrendo. Agora ele estava tendo uma oportunidade de consertar aquele erro, de ficar ao seu lado dessa vez. Como ele poderia não aceitar? Como ele poderia cometer o mesmo erro 2 vezes? O velho Ucht suspirou. Não sei o que aconteceu com você, garoto, mas você está se tornando muito mais parecido com seu avô. Não me compare com aquele velhote. Sou muito mais bonito. O velho Ucht ficou sem palavras, mas no final só conseguiu rir. Interiormente ele também sentia por Leonel. O que Leonel teve que passar para se tornar essa versão de si mesmo? Ele nunca teria pensado que Leonel tinha força para forçá-lo assim. Embora o ultimato de Leonel fosse um pouco cruel, havia uma razão para velho Ucht ser tão leal a Gervaise. Às vezes, um líder tinha que ter esse tipo de vantagem, ou então, em vez de um pouco de desconforto agora, seria seu povo sofrendo por isso no futuro. No passado, Leonel amenizava isso assumindo todo o fardo e sofrendo a dor para que outros não precisassem passar por isso.
Mas ele tinha amadurecido o suficiente agora para saber que certamente havia um tipo de meio termo a ser tomado. Mesmo que ele fosse assumir o fardo sozinho, ele tinha que se esforçar mais para elevar todos ao seu redor. Ele desceu dos céus e envolveu um braço em volta da esposa. Aina ainda se sentia um pouco frágil agora, mas ele podia ver que havia um pouco de cor retornando ao rosto dela. Vamos precisar de muitas pílulas de força muito em breve. Você acha que está preparado para isso? Os olhos de Aina brilharam um pouco, e ela sentiu algo para distraí-la, e algo para fazer enquanto ela não podia lutar. Era exatamente o que ela precisava agora. Eu só preciso de sangue, ela disse suavemente. Normalmente, ela usaria seu próprio sangue para preparar pílulas, mas ela não podia por razões óbvias agora. Ela estava direcionando muito de sua força vital para o bebê e não a desviaria para esse propósito. No entanto, isso não significava que ela não pudesse extrair a mesma força vital dos outros. Embora ela nunca tivesse feito isso antes, ela estava bastante confiante nisso. Na verdade, fazer as coisas dessa forma provavelmente seria ainda mais eficiente. Afinal, ela não teria que se preocupar com o estouro do cheque se fosse o sangue de outra pessoa. Ela poderia apenas se concentrar em direcionar o sangue e a força vital. Ela provavelmente seria ainda mais eficiente assim. Não se preocupe com isso. Você terá muito sangue em breve. Leonel sorriu. Ei, velho, me mostre seu índice de habilidade. Você finalmente percebeu o quanto eu estava me segurando? É isso? Velho Uch zombou, ainda um pouco insatisfeito. Depois que ele terminou de falar, houve uma repentina onda no ar e Leonel sentiu como se estivesse congelado no lugar. Não era só ele, mas parecia que todos estavam vivenciando tudo ao mesmo tempo. O velho Uch cruzou os braços sobre o peito, rindo alto. Como é? Leonel teria piscado surpreso se pudesse. Isso era claramente uma aplicação de força espacial, e embora parecesse funcionar como um índice de habilidade de vinculação de Nana, ele sentia que era completamente diferente. Foi uma aplicação tão forte do espaço que acabou influenciando também o tempo. Ele estava solidificando as 3 dimensões a tal ponto que nem mesmo a própria força do tempo conseguia se mover livremente, causando efetivamente um resultado que era semelhante a parar o tempo, sem ser exatamente parar o tempo. O corpo de Leonel tremeu levemente e sua força de arma rasgou as amarras ao redor dele, fazendo o lábio do velho Ush se contrair. No entanto, nada disso impediu que os olhos de Leonel brilhassem como 2 sóis. A combinação de neto e avô seria monstruosa. Capítulo 3098. Leonel sentiu que apenas observando esses dois, sua compreensão da força do tempo estava apenas aumentando. Mas o que o deixou verdadeiramente sem palavras foi o fato de que velho Uch era o oposto perfeito de seu neto. Elorin estava quase totalmente focado em seu índice de habilidade. Muitos diriam que estava focado demais. Mas em comparação, velho Uch ignorou demais. Ele tinha um índice de habilidade tão poderoso, mas sua maestria sobre ele claramente estava faltando. E ainda assim, apesar disso, o índice de habilidade do velho Uch era praticamente o mais próximo do 5º nível que você poderia chegar sem ser um sábio. Ele basicamente nasceu com seu índice de habilidade no extremo absoluto. O olhar de Leonel vacilou. Em apenas alguns segundos, ele pensou em milhares de usos para o índice de habilidade do velho Uch. Mas mesmo quando ele descartou diretamente todos aqueles que ajudariam diretamente com seu facão, ele ainda estava se sentindo bastante chocado. Agora mesmo, velho Uch era um especialista dimensional para os padrões da velha Terra. Ou seja, ele era muito fraco. Se Leonel quisesse, ele poderia ter derrotado o velho com um único golpe. Era só que ele queria que o homem soubesse que ele o havia superado em habilidade também, então ele se enfraqueceu consideravelmente. Se velho Uch quisesse ser útil, ele precisaria melhorar de 2 maneiras enormes. Primeiro, sua fundação tinha que ser reforjada, e isso seria fácil o suficiente, dadas as habilidades de Aina e as de Leonel. E segundo, ele tinha que começar a usar seu índice de habilidade corretamente. Velho, o quanto você sabe sobre seu índice de habilidade? O velho Uch deu de ombros. É só um truque de salão que você pode usar contra pessoas fracas. Minha lâmina ainda é a melhor. Leonel quase tossiu um bocado de sangue. Ele olhou para seus irmãos, e muitos deles também estavam se sentindo ofendidos. Um dos talentos de Leonel que começou incrivelmente fraco foi seu índice de habilidade. Ele se esforçou muito para chegar a esse nível, e esse velho maldito estava desperdiçando coisas tão boas. Às vezes, Leonel sentia ciúmes. Se ele tivesse nascido com o índice de habilidade de Elorin, ou do velho Uch, diabos, mesmo se ele tivesse nascido com o de James, sua força agora seria muito mais exagerada. Claro, foi estúpido da parte dele reclamar disso. Era como um homem já rico chorando por não ser mais rico. Leonel balançou a cabeça e então acenou com a mão. Naquele momento, sua força dos sonhos ondulou e eles entraram em seu mundo dos sonhos. Linhas de grau azuis preencheram o espaço branco, fazendo parecer que eles tinham entrado em uma matriz de algum tipo. Observe, disse Leonel. Ele agarrou o ar e um facão se manifestou de sua força dos sonhos. Então todos congelaram no lugar. Era como se o domínio congelado de Ush tivesse descido mais uma vez, mas dessa vez de forma mais sutil e com dicas mais poderosas. Leonel desceu e os olhos de Ush se arregalaram. Ele tinha certeza. Leonel não estava balançando o facão muito rápido. E no entanto, era tão rápido que simplesmente não havia tempo para reagir. Quando Uch terminou esses pensamentos, o facão já estava apoiado em seu pescoço. Você vê? Leonel perguntou. Os olhos de Uch brilharam como pires. Ele pegou sua lâmina e correu para longe, apenas para bater na borda da barreira de Leonel e escolher ficar lá e balançar sua lâmina de novo e de novo. Leonel ficou sem palavras. Esse primeiro professor dele era um pouco idiota.
Mas seu talento e instinto estavam em outro nível. A razão pela qual Uch sempre disse para ouvir sua lâmina era porque era tudo o que ele sabia fazer. Ele não pensava nas coisas porque nunca precisava. Se Leonel explicasse a ciência do que tinha acabado de fazer, o cérebro de Uch provavelmente implodiria. Ele deduziu tudo graças a Anastasia e Elorin. Havia 4 dimensões pequenas que agiam no mundo. E de acordo com uma certa teoria da relatividade, todas agiam em conjunto. O índice de habilidade espacial de Uch era poderoso a ponto de poder influenciar o tempo, mudar e distorcer o espaço, o quanto dele você estava se movendo, e assim ajustar sua aceleração através dele, poderia influenciar o tempo. Se Uch dominasse isso, ele poderia levar seu índice de habilidade a um nível totalmente novo. Agora, ele só conseguia fazer as pessoas congelarem no tempo. Mas não havia razão para que ele não pudesse fazer o tempo acelerar ao redor de si mesmo como Leonel tinha acabado de fazer. Se isso fosse somado à habilidade de seu neto, a dupla seria capaz de controlar todas as 4 dimensões com facilidade e seu poder conjunto seria muito exagerado. Nesse ponto, se Leonel não tivesse apenas compreendido seu próprio caminho para o domínio do tempo e do espaço, ele não teria confiança alguma em derrotar esses dois. Perfeito. Esta aqui era sua fundação. Antes de morrer, ele já havia decidido começar verdadeiramente a formar sua facção, até mesmo ao ponto de ter criado a primeira iteração de seus uniformes. Agora que ele estava de volta, ele não só não havia mudado de ideia como também estava planejando se dedicar ainda mais. Ele estalou um dedo e usou o caminho dos sonhos em Uch enquanto ele estava perdido em seus próprios pensamentos, balançando sua lâmina loucamente. Depois disso, Leonel praticamente pôde ver a iluminação em seus olhos. Vocês todos vão ter que trabalhar muito mais duro, Leonel disse com um sorriso para seus irmãos. Caso contrário, o velho vai superar vocês em alguns dias. Foda-se isso. Milan rugiu. Me dê drogas. Ele olhou para Aina com um olhar febril, fazendo-a cair na gargalhada. Vamos ficar aqui por um tempo. Vou pedir para Anastasia deduzir algumas coisas para mim e logo faremos outra rodada de absorção do mundo incompleto. Aina, você só ajuda Uch a consertar sua fundação. Quanto a mim, volto em breve. Tem um certo espadachim para visitar. Leonel não via Mary há muito tempo. Ele se perguntava o quanto o homem havia melhorado. Enquanto Leonel se movia, porém, ele estava pensando em outra coisa. As novas capacidades da força do tempo de sua força dos sonhos. Elas poderiam permitir que ele desse a oportunidade que seu avô lhe dera a todos os outros. Se ele completasse bem essa nova técnica de seu índice de habilidade, ele poderia permitir que todos tivessem a chance de retornar à terceira dimensão novamente. Capítulo 3099. A Mary estava no mesmo estado exato em que Leonel se lembrava dele estar, soando baldes e brandindo a mesma espada de madeira. Na verdade, a única coisa que havia mudado era que ele estava usando uma mão diferente, mas Leonel tinha certeza de que era uma coincidência. A Mary sempre foi um portador de espada dupla, então não foi uma surpresa que ele usasse as 2 mãos. Na verdade, parte da razão para isso era porque seus nodos inatos estavam em suas mãos. Ele provavelmente não nasceu ambidestro, mas aprendeu. Dito isso, estava claro que ele tinha uma propensão para isso, no entanto. A razão pela qual seria mais fácil para ele aprender a usar sua mão secundária em comparação com os outros era precisamente por causa daquele nó inato em sua mão esquerda. Isso garantiu que os caminhos nodais em seu braço fossem tão robustos quanto os caminhos nodais em seu braço dominante. Assim, contanto que ele treinasse sua memória muscular, a habilidade viria naturalmente. Ao ver a Mary ainda trabalhando nisso, Leonel sentiu uma leve ponta de admiração. Era algo que ele normalmente não sentiria em relação aos outros. Na verdade, o único homem que já havia despertado tal admiração nele foi seu pai. No entanto, talvez porque estivesse num estado de espírito um pouco caridoso, ele projetou um pouco disso em Mary. No entanto, não foi porque ele sentiu que o que a Mary estava fazendo era impressionante, mas sim por causa de uma certa empatia. A única diferença entre ele e a Mary em relação a esse treinamento era que Leonel o havia cronometrado em uma zona de distorção temporal, enquanto a Mary estava se treinando nessa clareira no mesmo local, a ponto de já estar em uma cratera que ele mesmo criou. O que tornou tudo mais chocante foi que essa cratera não foi devido a um uso repentino e abrupto de poder. Ela só apareceu porque ele estava moendo a mesma região com os pés de novo, e de novo, e de novo, incansavelmente por anos a fio. Leonel podia dizer com um olhar que o homem nem sequer comera nada em todos esses anos. Seu foco inteiro estava na espada e ele substituiu qualquer uma de suas necessidades nutricionais pela força. Na verdade, Leonel tinha quase certeza de que nem estava absorvendo energia do ambiente. Em vez disso, ele estava confiando inteiramente em seus 2 nodos inatos. Pelo que Leonel sabia, a Mary tinha um nó inato da força das trevas e um segundo nó inato da força Gaia. Gaia Força era uma força verdadeiramente chocante e rara que era uma fusão de água, terra e forças vitais. Ela permitia que o usuário pegasse emprestado poder tanto da terra quanto da água para reforçar sua força consideravelmente. Com tal configuração, pode-se dizer que a Mary era uma unidade, não importa em qual campo de batalha ele pisasse, a única exceção sendo o vácuo do próprio espaço. Mas nesse caso todos foram atingidos. Afinal, não havia força para ninguém no espaço. Leonel não disse nada por um longo tempo, apenas observando a Mary. Agora, ele não estava com pressa. Ele já havia ensinado uma lição severa ao Sylvan que ousou colocar a mão em seu filho. Embora não estivesse claro se Sylvan ainda estava vivo em outra forma ou não, Leonel sabia que correr não levaria a lugar nenhum agora.
As 4 grandes famílias estavam definitivamente inquietas e poderiam facilmente se exceder agora. Elas sabiam que alguém havia se infiltrado em seu mundo, mas não tinham ideia de onde essa pessoa estava. Leonel planejava deixá-los lidar com esse desconforto por muito mais tempo antes de atacar novamente e nesse tempo, ele construiria a coalizão que deveria ter construído há muito tempo. Quando ele aparecesse no mundo novamente, haveria uma legião completamente diferente para se preocupar. A Mary certamente já havia notado a aparência de Leonel, mas como ele não disse nada, ele apenas continuou a balançar, balançar e balançar. Você bateu numa parede. Foi o que Leonel disse depois de 3 horas inteiras observando a Mary em silêncio. A verdade é que Leonel levou todo esse tempo para analisar completamente o estado de Ameri. Embora sua força dos sonhos estivesse em outro nível agora, a habilidade de Ameri também não era brincadeira. Tentar usar o caminho dos sonhos para um espadachim quando ele não tinha afinidade com espadas, e esse espadachim estava se aproximando dele em habilidade, era incrivelmente difícil. No entanto, no final, ele ainda estava um passo à frente de Ameri em termos de maestria da força de arma. Então ele sabia para onde Ameri tinha que ir e sobre onde ele estava. A espada de Ameri parou e ele olhou para Leonel com um olhar firme, seu peito arfando em um ritmo estranhamente lento enquanto o suor escorria por seu corpo. Ironicamente, você está obcecado demais pela espada e ela não deixa você ver o que está além dela. Ameri franziu as sobrancelhas. Se você puder responder a essa pergunta, você vai conseguir. Leonel continuou calmamente. Pergunte a si mesmo. Você quer uma espada que domine todas as coisas, ou uma espada que seja todas as coisas? Os olhos de Ameri brilharam como um par de tochas brilhantes. Na verdade, quando se tratava de sua força de arma, Leonel sentia que Ameri estava no mesmo nível que ele. A diferença entre eles era que Leonel tinha uma afinidade com a força dos sonhos que estava fora dos gráficos, uma que lhe permitia ver suas forças das armas de um tipo diferente de perspectiva, uma perspectiva que Ameri não conseguia ver. Ao mesmo tempo, Leonel teve aqueles 10 anos na zona do Deus do Mar para explodir Ameri para fora da água. No entanto, ele realmente não os contou porque Ameri tinha começado a treinar muito mais jovem do que ele também. Considerando tudo, eles deveriam estar mais ou menos no mesmo nível, mas não estavam. E a razão para isso era ironicamente a única coisa que Leonel sempre viu como uma fraqueza. Ele tinha muitas afinidades. Agora que ele havia chegado a esse ponto, ele percebeu que isso também poderia ser uma vantagem. Capítulo 3100. Ameri também tinha muitas afinidades, como era óbvio pelos seus vários nodos inatos. Mas ele só havia permitido que a espada o guiasse. Ele deixou tudo cair no pano de fundo, e isso se tornou sua única obsessão. Ao mesmo tempo, ele não tinha outra força como a força dos sonhos para lhe dar insight sobre o plano em que a maioria das forças de armas existia. No final, ele acabou girando suas rodas. Ele não conseguia ver o que havia além. Ironicamente, em termos de maestria bruta da força das armas, até algumas horas atrás, os dois estavam exatamente no mesmo nível. Entretanto, Leonel conseguiu atravessar o plano e enxergar o mistério das forças das armas, o que lhe permitiu alcançar uma compreensão das forças do espaço e do tempo por meio de suas forças das armas. Em comparação, Ameri ainda estava preso e pelo seu progresso, ele teria continuado preso por mais alguns anos, até mesmo décadas. Leonel poderia ter contado diretamente a ele sobre o espaço e a força do tempo. Ele tinha certeza de que Ameri era perspicaz o suficiente para entender. Contanto que ele fosse informado e guiado, seria uma questão de alguns segundos. Mas, Leonel decidiu adotar outra abordagem. Quem poderia dizer que o seu caminho era o único e certamente o caminho correto? Ele poderia guiar à força alguém que não tivesse talento, mas se fizesse isso com alguém tão astuto e poderoso quanto Ameri, ele o estaria segurando. Ele falou muito sobre como Enna tinha quase o mesmo nível de talento que ele e Aina, mas o que ele não falou o suficiente foi que Ameri também tinha muito potencial. O problema era que Ameri estava acorrentado por seu treinamento sistemático. Desde jovem ele era a menina dos olhos de sua família, recebeu uma espada praticamente desde o nascimento e foi ensinado exatamente como empunhá-la. Em comparação, fosse Aina, Leonel ou Enna, todos estavam principalmente por conta própria. Mesmo para Enna, que tinha recebido orientação de uma pequena organização, ela teve que se libertar deles bem cedo porque eles eram simplesmente muito fracos. Agora, Ameri teve a chance de se livrar de tudo isso. Então Leonel lhe deu uma escolha. Ele queria seguir seu caminho. Ou ele queria forjar outro. Leonel nem sequer lhe disse qual caminho havia seguido para não influenciar Ameri, mas a ironia é que o resultado era esperado. Uma espada que está acima de todas as coisas. Uma espada de luz uivante saiu de Ameri e atravessou os céus. Os lábios de Leonel não conseguiram evitar um sorriso. Este era o caminho exatamente oposto ao dele. Leonel havia escolhido uma lança e um arco que eram todas as coisas. Era por isso que sua lança podia distorcer o tempo e o espaço, até mesmo engolindo sua força da estrela escarlate, ou evoluindo a ponto de se tornar seu corpo. No momento, suas forças de armas eram a base de seu talento e, como tal, eram tudo para ele. Entretanto, mesmo sem saber de nada disso, Ameri ainda escolheu o caminho oposto ao seu. Ameri não queria uma espada que pudesse se tornar tempo e espaço. Ele queria uma espada que estivesse acima do tempo e espaço. Era uma diferença sutil, e muitos provavelmente poderiam discutir até que os últimos raios da Estrela do Norte definissem qual caminho era superior, mas para Leonel isso realmente não importava. Talvez nas mãos de outra pessoa, o caminho que ele escolheu seria mais fraco que o de Ameri. Mas nas dele, como isso poderia acontecer? Listras de ouro rolaram pela espada de madeira de Ameri como veias antes de se romperem, deixando uma espada dourada para trás.
Naquele momento, mesmo ainda casualmente encostado em uma árvore, Leonel podia sentir todos os pelos do seu corpo se arrepiarem enquanto arrepios percorriam sua pele. Era exatamente o que ele esperava. Uma espada que dominava sobre todas as coisas poderia cortar todas as coisas. Ele tinha a sensação de que não importava a defesa, não importava a preparação, simplesmente não faria diferença diante daquela lâmina. Era uma lâmina que podia cortar as próprias leis da realidade, uma espada que podia cortar sem um único golpe, uma espada que se movia com a intenção de um único homem. Leonel sorriu, seu sangue de repente começou a ferver. Por alguma razão, ele realmente queria lutar contra a Mary agora. Não apenas uma luta casual, mas até a morte. Não demorou muito para que ele entendesse o porquê. Suas forças de armas estavam sendo provocadas e seu caminho da supremacia estava sendo desafiado. Eles até se sentiam um pouco insatisfeitos com Leonel escolhendo que eles fossem todas as coisas em vez de dominar todas as coisas. No entanto, o Leonel atual não era o Leonel do passado. Silêncio. No momento em que ele falou, suas forças de armas se encolheram nas profundezas de seu corpo. Elas não estavam mais em posição de ditar seu estado ou suas ações. Ele se movia como queria e fazia o que queria. Muito em breve, eles saberiam por que ele havia escolhido tal caminho. A Mary sentiu seus cabelos se arrepiarem também. Agora mesmo ele sentiu uma intenção assassina diabólica se fixar nele, cobrindo seu corpo já pingando com outra camada de suor frio. Felizmente, ele desapareceu tão rápido quanto apareceu, mas ainda assim ele não conseguiu deixar de olhar para Leonel com um olhar cauteloso. No entanto, Leonel apenas se levantou da árvore em que estava apoiado e estendeu a mão para Mary. A Mary olhou para a mão por um momento antes de estender a sua também. Lâminas afiadas de ouro giravam no ar enquanto anéis apareciam ao redor de seus pulsos. Um choque de lança e espada sacudiu os céus e rompeu os limites das leis ao redor deles, mas nenhum dos dois parecia estar particularmente tentando fazer isso acontecer. Há quanto tempo sua espada não prova sangue? Leonel perguntou com um sorriso. A Mary olhou-o nos olhos. Muito longo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.